Fique agora com mais um episódio do Místicos. Marcelo Cotrim, palestrante internacional e pesquisador da consciência mundial, fundador do Espaço Entre Vidas, une conceitos de diversas filosofias visando o crescimento humano. Seu método prático e acessível já formou milhares de alunos e foi apresentado em grandes eventos como o Movimento Você é a Paz e a Semana do Bem da APAE. Vamos falar sobre Jesus. Vamos. E seus ensinamentos aí ocultos. Eu quero entender bem esses mistérios e receber de você aí essa boa iluminação. Vamos lá. Eu sou um espiritualista, né? Para quem está me conhecendo agora, eu sou metafísico, espiritualista universalista, não sou ligado a nenhuma religião. E sempre tive, só para o pessoal até conhecer um pouquinho da minha trajetória brevemente, eu sou aquele que desde moleque assim sempre foi muito interessado em compreender o outro lado da vida. Eu sabia que existiam outras dimensões, eu sabia que existia a relação com seres de luz, né? E outros não de luz e tal. E busquei compreender tudo isso. Mas uma busca minha, das mais fortes, e ainda criança, sabe, Felipe? Eu tinha de 10 anos de idade, quando eu fui procurar na Ordem Rosa Cruz 2 livros que haviam lá. Imagina, na época eu não tinha internet. Sim. Então, assim, eu tenho uma trajetória longa aí. Eu fui lá para buscar os 2 livros que eu sabia que lá haviam sobre o lado oculto de Jesus Cristo. Eu sempre tive a percepção, muito cedo, de que o que a religião contava sobre Jesus Cristo, para mim não tinha sentido com o grau de evolução desse ser, desse avatar, né? Desse grande sábio. Então, e achei 2 livros ali. Então, você imagina, um garoto de 10 anos, já começando a estudar os ensinamentos ocultos de Jesus. De lá para cá, não parei nunca. Eu sempre fui muito autodidata. Tá. Então, minha busca sempre foi tentar reconstruir da maneira mais próxima possível, né? Não somente a história. Apesar da história ser interessante, os fatos da vida de Jesus Cristo, isso não é o que me chamava mais atenção. As pessoas ficam muito curiosas, né? Saber, ele casou, ele teve filhos, e tudo bem. Foi para a Índia, não foi para a Índia? Sim. Exato, né? Morreu com quantos anos? Sim. Porque tem teorias diferentes. Podemos falar disso. Uhum. Mas o mais importante, eu sempre soube, Felipe, que era compreender o significado oculto dos seus ensinamentos. Tá. Então, todas as parábolas, são aproximadamente 60 parábolas. O Sermão da Montanha, então, é uma obra máxima. Tem até uma frase de Gandhi, que Gandhi fala que se todos os livros religiosos e espirituais do mundo se perdessem, mas o Sermão da Montanha fosse preservado, nada se teria perdido. Tamanho poder de síntese espiritual que o Sermão da Montanha tem. Perfeito. Então, o Sermão da Montanha, como uma obra, uma parte máxima ali, o auge talvez dos ensinamentos ou uma síntese, mas também as parábolas, os outros sermões, olha, tem um significado evolutivo. Ele dá ali instruções evolutivas. Eu costumo dizer, já me adianto até dizer, você me dando essa liberdade aqui no teu podcast, de falar que eu não vejo Jesus como um salvador. Tá. Para mim, Jesus é um grande sábio, um grande mestre que nos ensinou a autossalvação. Tá bom. Eu vejo ele como alguém que deixou para a gente um legado fabuloso, que é eu brinco que é um manual de autossalvação. Uhum. Salvação do quê também, né? Salvação da ignorância, salvação da ilusão. Uhum. Não do inferno, coisas certo. Que a igreja criou, mas a ideia de você não perder a oportunidade evolutiva dessa encarnação. Né? Quer dizer, o maior dos erros, digamos, que eu vejo... O erro não tem problema, o ser humano está aqui para errar, da cabeçada, aprender. A gente não aprende sem errar, certo? Uhum. Mas, assim, um erro a gente deve evitar, o único erro, é paralisar a vida, estagnar. Certo. Esteja em movimento, isso é importante. Tu sabe, Marcelo, eu tenho uma... Vou te dizer qual para mim é o maior erro do ser humano, e ele é inevitável, é esquecer. E há uma tradução em árabe, né, sobre o homem, né, o ser humano é aquele que esquece. Nós esquecemos aquilo que tem mais importância na vida, né? Eu acho que o grande erro dessa nossa jornada é esquecermos. E, eventualmente, a gente esquece daquilo que importa. Sim. Jesus, para mim, e eu tenho como Salvador, eu vou dividir isso contigo, porque o meu objetivo com Místicos, e deixando claro, e eu tenho uma história muito atípica, só para você me conhecer.
Eu fui missionário 17 anos da minha vida, cristão. Mas o meu objetivo com esse programa e com tudo que eu faço é mostrar às pessoas que, independentemente da religião delas, porque a religião é uma ferramenta, o propósito em si é sermos, e o propósito final é sermos nós mesmos humanos, e o amor, ele é o objetivo máximo, ou a motivação máxima, pra gente falar. O objetivo e motivação. Quando eu digo que Jesus é meu Salvador, é porque em mim eu sempre vou encontrar incongruências, paradoxos e incoerências internas e externas. Então, nesse sentido, eu digo que ele é meu Salvador porque nele eu deposito uma esperança de que se ele conseguiu, então é possível conseguir. Então, nesse sentido, e completamente, eu deposito. Agora, concordo contigo plenamente que a autossalvação, no sentido de que eu sou chamado a ser autor da minha própria vida e assumindo as minhas responsabilidades, é a grande máxima. Porque quando ele diz, ide por todo mundo, agora está com vocês. Vai embora. Sim. Só vivam, façam, sejam. E tá tudo ali. O manual tá lá. E eu tenho como um grande modelo, um grande exemplo daquele, como eu te falei, que caminhava com as duas pernas na existência. A espiritual e a física humana. Ele não subtraía uma pela outra jamais. E o homem, ele corre muito esse risco de querer se espiritualizar demais, deixando de ser humano, ser social. E contrapartida também corre o risco de se tornar material demais, materialista demais. Sim. E esquece de ser espiritual. Então o homem, ele brinca como se pulasse de amarelinha, né? Uma perna só. E ele vai salteando entre a materialidade ou a espiritualidade, ou ele vai para um lado ou para outro, ou ele só está em um lado ou só está em outro. Mas Jesus eu vejo caminhando firmemente com as duas pernas, esses dois eixos da vida. Então, para mim, eu tenho como exemplo máximo. Sim. De iluminação, inclusive por causa disso. Agora, eu quero ouvir de você, porque eu não tenho nenhum tipo... Deixa eu te falar uma coisa muito importante para você fique muito à vontade. Eu não tenho nenhum tipo de preconceito, de rejeição, de nada, a qualquer tipo ou qualquer espiritualidade. Muito pelo contrário. Tudo eu vejo como grandes ferramentas para nos ajudar nesse processo, nessa jornada. A intolerância é talvez um sintoma mais triste que a gente vive. Mais triste. Inclusive o próprio Cristo, quanto vivo e ensinando, ele abraçava e recebia a todos e nunca perguntou de qual religião aquelas pessoas eram. É uma honra te receber e uma honra maior ainda vai ser aprender. Eu então, agradeço mais uma por vez favor, a confiança. Por favor, meu coração está aberto para te ouvir e me diga, vamos falar sobre esses ensinamentos e do que se trata, porque você desde cedo buscou respostas, isso já é um curioso demais, eu quero ouvir de ti, por favor. Vamos lá. Tá bom, vamos lá, vamos falar mais e o que você quiser, questiona aí que por favor, vamos lá. Vai explorando esse assunto. Se prepara. Eu vou até complementar um pouco essa conversa inicial sobre o Salvador, né? Quando eu vejo Jesus como um ser perfeito, ele alcançou a perfeição. Concordo plenamente, sem abandonar a humanidade dele, tanto que do ponto de vista do lado histórico, né, a gente vê que ele se casou, ele era um nazarita. Os nazaritas ou nazarenos eram essênios, e abrindo parênteses para quem não sabe, o grupo de essênios era um grupo de judeus que respeitava o judaísmo, mas eles até viviam à parte, porque eles tinham conhecimentos ocultos. Uhum. Os essênios, eles vieram do tempo que os antigos hebreus, né, anteriores aos judeus, de onde os judeus vieram, eles viveram no Egito. Os essênios era aquele grupo de hebreus que tiveram contato com sacerdotes egípcios. Então, eles obtiveram conhecimento sobre reencarnação, sobre coisas que o judaísmo não aceita. Então, eles respeitavam o judaísmo, eram muito pacíficos, de muito bom coração, eles se dedicavam muito à purificação do corpo e da alma, eram grandes médicos, eram procurados assim para curas quando ninguém resolvia outras questões. Só que eles tinham práticas de conexão com a espiritualidade, inclusive práticas meditativas espirituais para viagens astrais. Tem um livro em especial que é muito lindo, ele é um romance, mas ele é um romance com fundo verdadeiro. O casal que escreveu chama-se O Caminho dos Essênios. Até aconselho que quem quiser buscar, se interessar,
esse casal fazia viagens astrais, os autores. Tá. E eles lembram da vida que eles tiveram naquela época, da encarnação que tiveram naquele tempo. É uma obra espiritual, não é uma obra histórica, mas é uma obra muito verdadeira, muito inspirada. Eu que sou estudioso, pesquisador do assunto, eu vejo muita veracidade ali. Tanto que há 15 anos atrás eu abri uma casa de assistência espiritual que chama-se O Caminho dos Essênios. Legal. Muito especialmente inspirado nessa egrégora da filosofia essênia, né? Então, completando, e eu já volto para aquele ponto inicial, os essênios, eles são um grupo de judeus onde Jesus nasceu. Maria era essênia, Jesus era essênio. João Batista era essênio. João Batista era essênio, perfeito, né? Sim. O seu primo, que era 6 meses mais velho que ele. Sim. Então, na verdade, os essênios, eles eram muito dedicados à cura, eram muito pacíficos, buscavam quem quisesse aprender esse caminho de iluminação. Eles tinham muita conexão com o Oriente. Tinha um núcleo essênio no Tibete, onde Jesus passou muito tempo nos anos de preparo, né, na adolescência, juventude, aqueles anos que a igreja não fala desse período, Sim. porque justamente o Jesus se envolve com outras filosofias e religiões que não interessava, né, a igreja falar sobre isso, a igreja católica. Então, na verdade, os essênios, eles sempre tiveram essa filosofia. Jesus era, portanto, um judeu de nascimento, mas ele nasceu no núcleo com visão mais aberta. Só que dentre os essênios ainda havia uns nazaritas, é isso que eu ia falar. Perfeito. E os nazaritas, ao contrário de alguns essênios muito radicais, que eram celibatários e tal, Jesus até tem um texto dele, uma fala dele nos textos apócrifos, que são, para quem não sabe, aqueles textos que foram omitidos, né? Que não entraram na Bíblia, né? Exato. Certo. Que nos concílios da igreja foram subtraídos, eles foram censurados. Então, só que existe até uma citação, para você ver como Jesus era muito justo, até mesmo alertando os essênios radicais, que era o núcleo dele, digamos. E ele falava, olha, nenhum radicalismo é bom, e ele mostrava isso lá com as palavras dele. Então, ele nasceu entre os nazaritas que se casavam, que tinham filhos. E, para mim, eu vejo Jesus como esse cara que você mesmo falou, humano, que viveu uma vida também familiar, social e tudo mais. Eles dançavam muito, eles celebravam muito. As pessoas imaginam Jesus sempre de um modo muito distante e superior. Eu acho que é o contrário, né? Ele justamente era aquele que se alegrava com que estavam alegres e ele também chorava com aqueles que estavam chorando, né? Ele ia para o casamento, mas também ia para o velório, né? Sim, ele tinha essa empatia, exatamente, né? Saudável, lógico, não doentia, mas saudável. Mas assim, então eu vejo ele muito desse lado humano, mas um humano que, para mim, como uma reencarnação, né? É um fato. E eu vejo que os essênios também tinham isso como fato. E Jesus tinha essa filosofia, ele fala sobre isso em vários momentos, sobre reencarnação. É muito claro que ele alcançou um grau evolutivo muito alto, mas ele teve uma trajetória de muitas encarnações, como todos nós, Felipe. Só que ele é um irmão mais velho, ele é aquele cara que chegou no equilíbrio. O que seria um ser perfeito, entre aspas? Não é o topo máximo da evolução, porque a evolução é eterna. Tá. A gente nem sabe, a gente sabe até um certo ponto como funciona, a gente nem sabe o que vem pela frente. Mas o que é possível compreender é que Jesus alcançou o domínio emocional pleno, o domínio mental, o domínio energético e o domínio interdimensional. Quer dizer, ele tinha contato com todas as dimensões. Tá. A gente tem um olhar humano para ele, mas ele é o cara que... Imagina alguém que consegue ver todas as dimensões ao mesmo tempo. Ele nunca olhava para um ambiente só como olhar para o plano físico. E é compreensível para um cara tão evoluído como ele. E, em especial, Jesus é um avatar. O que é o avatar? O avatar é um enviado, alguém que vem para a Terra, não precisaria vir mais, porque o grau evolutivo não exige mais, ele não tem pendências kármicas. Tá bom. Mas é um cara que vem para alavancar a evolução planetária. Ele vem para ser um modelo de evolução e para alavancar a evolução de todos. Mas eu falei que ia comentar sobre o Salvador nesse ponto. Sim. Porque justamente um avatar, ele não pode interferir no livre-arbítrio. A sua interpretação de Salvador achei ótima. Porque eu entendi. Você coloca ele como alguém que veio nos inspirar, nos iluminar. Isso. Então, nesse sentido, ele nos salva. Sim.
Mas eu digo, quando eu falo que eu não acho que ele é um salvador, não vejo ele assim, é pela visão do Jesus que te salva só porque você acredita nele. Ah, não, sim, entendi. Que é a visão católica, Sim. evangélica. Respeito, mas não é a visão que eu entendo. Porque Jesus não tem como evoluir pelo outro. Tem uma passagem, já vamos falar bastante de Jesus aqui, tem uma passagem de um milagre que ele faz que chama-se a hemorrágica. Então, é uma mulher que está morrendo por causa da hemorragia e ela vai se aproximando de Jesus. Jesus está caminhando com os apóstolos, tem uma pequena multidão ali junto com ele e ela tenta chegar nele e não consegue. E aí tem um apóstolo que fala para ele que ela está procurando falar com ele, por que ela não se dirige a ele? E, na verdade, quando ela chega... Ela toca o manto, ele Você... sente sair o poder. Quem me tocou? Exato. Isso. Perfeito. Aí os apóstolos falam, como, senhor? Está todo mundo te apertando? Sim. Não, mas alguém me tocou com virtude. Exato. Você conhece perfeitamente. Essa cena, se a gente analisa do ponto de vista evolutivo, o que a gente compreende? O manto não é a roupa. O manto é um símbolo da aura. Tá. É o manto de luz. Então, na verdade, o que Jesus fez ali? Por que eu estou pegando esse momento para dar de exemplo? Para falar como ele respeita o livre-arbítrio. É isso que eu falo. Não dá para ele salvar quem não quer se salvar. Entende? É isso que eu quero dizer. Aquela mulher, não adianta pedir. O pedir não é suficiente. Esse é um grande engano. Não basta pedir insistentemente. Você precisa abrir teu coração. Quando no outro momento das falas de Jesus ele fala, bata e a porta se abrirá, e muitas vezes as pessoas acham que é bater orando, mas na verdade até é orando. Também, né? Mas a porta que você tem que abrir é interna, é do coração. Sim. Não é a porta, não tem uma porta externa para abrir. Não adianta ser insistente. Deus não vai falar, tá bom, você insistiu muito, eu vou te atender. Até porque não seria Deus, né? Exato. Porque eu costumo dizer uma coisa, Marcelo, me diga se eu estiver errado, você dá sua opinião, por favor. O mecanismo da oração, ele não é para Deus, ele é para gente. Então eu não informo Deus da minha necessidade porque Deus já sabe da minha necessidade. Perfeito. Isso é óbvio. Sim. Então por que eu oro? Eu oro porque eu preciso. E eu oro muito porque eu não tenho fé. Porque se eu tivesse fé, bastaria orar uma vez. Concordo plenamente, é isso. Porque às vezes a pessoa acha que ela tem uma fé enorme porque ela ora muito. Na verdade, ela tem pouca fé. Por isso ela ora muito. E ela confunde fervor e ela acha que porque ora muito tem muito fervor. Também não é verdade. Porque a paixão, que seria esse fervor, ela deveria ser demonstrada de outra forma, justamente por confiança. Perfeito. Então, mas eu respeito, porque... Se eu preciso, porque não tenho fé, então ore mesmo. É um estágio, essa fé... né? Exatamente. É um estágio evolutivo, Exatamente. Um estágio de consciência. Mas a oração é para o homem, não é para Deus? Eu não vou informar Deus do que eu preciso, Deus já sabe do que eu preciso antes de eu pedir. Perfeito. Eu costumo dizer dentro disso, Felipe, que se você tem convicção, você não é repetitivo. Exatamente. Né? Se você tem certeza, e a fé é uma certeza, se você alcançou fé... Se você não tem certeza, você apenas tem crença, que é uma suposição. Perfeito. Eu acredito, mas eu não tenho fé. E é o próprio Cristo quem diz, né? Não façam como os pagãos que acham que por muito falar vão ser ouvidos. Perfeito, é isso. Você ensina não, é uma vez só. Agora o problema é que, de novo, nós confundimos espiritualidade com aparências e externalidades. Então, quanto mais eu ficar de joelho, vou parecer mais religioso e santo. E vou querer me parecer mais atrativo, de alguma maneira, ou atraente a Deus, para que Deus me veja e me perceba. Mas um Deus é estranho, né? É estranho e é isso que você está colocando, eu traduzo, Felipe, como o maior problema das religiões, tá? Eu entendo o grau de evolução e consciência de cada um. Respeito e acho que tem que haver, como a gente estava conversando até antes aqui de começar o bate-papo... aqui que está sendo transmitido, eu acho que respeito é básico. Sim. Mas uma outra coisa é você entender que quando você supera um grau, você tem um grauzinho a mais e um grauzinho a mais. Isso é evolução. Exato. E aí tem uma coisa que, essa coisa da insistência na oração, que no passado ou em determinadas religiões já foi muito colocado também como penitência. Ou seja, você achar que abrir mão
Se você sofre, você, de alguma maneira, parece que Deus quer o teu sofrimento. Sempre se acreditou muito nisso. Aliás, esse padrão de pensamento, hoje em dia, ele está tão disseminado no inconsciente coletivo, na matrix humana, no padrão mental da humanidade, que você nem precisa ser religioso para ser religioso. Mas o que acontece, o que eu queria dizer é que a palavra que eu acho que resume bem esse processo é barganha. Isso é o que mais tem. É o que mais tem. Então, se eu rezar muito, ou se eu for impecável diante do olhar moral dessa visão, dessa cartilha, então eu vou, como você disse, estar agradável aos olhos de Deus ou aos olhos da minha comunidade. Só que aí a pessoa se perde, né? E aí que eu faço uma separação e volto a dizer, voltando ao nosso tema principal, Jesus Cristo tem um ensinamento que é chave de ouro e para tentar simplificar para as pessoas pegarem algumas coisas de maneira simples, né? Tem uma chave de ouro de todos os ensinamentos de Jesus Cristo que eu posso colocar aqui e vai ajudar todo mundo a entender de um outro jeito. O tempo todo, em qualquer parábola, porque todas as parábolas são absolutamente simbólicas. Então, vou dar um exemplo até. Já vou chegar no ensinamento. Mas é assim, por exemplo, todas as parábolas, cada personagem, o filho pródigo, por exemplo. Se você vê a história do filho pródigo, que para quem não conhece, resumidamente é o filho mais novo pede ao pai a herança e vai viajar ao mundo e gasta toda a herança, desperdiça, volta arrependido, o pai perdoa. Simplesmente para não me estender. Essa história é vista na visão religiosa como tendo como principal mensagem o perdão. Do ponto de vista moral, comportamental, ok, parece que sim, você pode até olhar a história dessa maneira. Mas se fosse o perdão, Jesus teria vindo para falar mais do mesmo, porque o judaísmo já fazia isso. Na verdade, o perdão é secundário ali. Há uma chave ali. Eu vou pegar essa parábola, mas eu poderia pegar qualquer outra, tá? Tem uma chave ali que é, o tempo todo, ele fala sobre a dicotomia, a divisão, a discussão entre o eu superior e o ego humano, que é o eu inferior. O tempo todo. Então, quando a gente pega uma parábola dessa no olhar oculto, que é a visão que eu estudo e ensino, o olhar oculto de Jesus Cristo, a gente vê que, por exemplo, o filho pródigo, o pai, o filho mais velho, o filho mais novo, todos os personagens são partes suas. É tudo projeção psicológica. É fascinante você olhar e aí fica simples de entender. O que você nota, exemplo, o filho mais novo, você que é um conhecedor estudioso, você sabe de cor a parábola, né? Mas muita gente que não sabe, eu estou resumindo aqui. O filho mais novo, então, pede herança, acha que vai viver os prazeres do mundo e depois se arrepende. E vê que precisava voltar à casa do pai, que é a reconexão com o eu superior. Então, o filho mais novo é um símbolo do livre-arbítrio nosso. O nosso livre-arbítrio, a partir do momento que eu saio da inconsciência, estar na casa do pai no início da história, era estar na inconsciência da minha individualidade. Quando o filho mais novo diz, olha, eu quero minha herança, a herança são os dons divinos. Só que aí ele vai para o mundo. O que quer dizer isso? São as encarnações, o mundo é o símbolo de várias vidas e os seus karmas positivos e negativos. Só que vai chegar uma hora que qualquer um de nós vai retomar conexão com o divino. Só que num patamar maior. É o momento do arrependimento. Que muito bem você falou aqui antes, o arrependimento é simplesmente tomada de consciência. Perfeito. Não é sofrimento. Né? Remorso é sofrimento, não é arrependimento. Isso. Então é tomada de consciência. A hora que ele toma consciência, ele se arrepende. E cai em si. Cai em si. Ele é o momento que ele retoma a conexão com o eu superior. Então, Deus, para mim, é muito claro nesse sentido. Ele é uma parte nossa mesmo. Eu vejo dessa maneira. Mas é uma parte nossa que eu também encontro no outro, claro. Sim. E encontro na natureza, encontro no cosmos. Óbvio. Porque há um conceito do hinduísmo que vou repetir aqui agora no papo que eu falei para o Felipe antes. Há um conceito que é muito o que eu penso, que é muito a visão do budismo, do xamanismo. Não há um Deus superior. O que existe, diz o hinduísmo, é que não há nada fora de Deus. Então eu sou uma gota de Deus, e gota de oceano também é oceano, gota de Deus também é Deus. Eu sou só uma gota, mas eu sou uma gota que tem todos os registros do divino. É o meu eu superior. Você acha que esse começa quando você toma consciência sobre ser Deus, sobre ser essa gota nesse oceano? Eu acho que começa quando você para de pensar tanto, porque o pensamento é uma ferramenta útil, mas ao mesmo tempo é uma ferramenta enganosa se você usar mal, porque ele gera a ilusão do material, do concreto,
ou do olhar parcial para as coisas. Eu acho que é uma tomada de consciência, mas é importante todo mundo entender que consciência não é razão. Consciência é sentimento, consciência é intuição, consciência é você expandir o chakra cardíaco e sentir amor. Consciência é amor. Acima de tudo é amor. Amor é uma... E não falo do amor humano, tá? Sim. Eu falo do amor como uma energia primeva, assim, uma energia divina. O amor é uma energia de conexão. Então, quando nós temos esse olhar amoroso com a vida, com profundidade, falando com profundidade, essa é a consciência que você, mesmo no grau de evolução que a gente está, com as falhas que eu tenho, que você tem, a gente está buscando melhorar, mas obviamente estamos no caminho. Mesmo com as nossas falhas, quando temos a prioridade ao amor, nós temos a condição melhor possível para compreender sempre a vida com facetas múltiplas. Perfeito. Evitando o preconceito, evitando o separatismo, né? Porque mesmo a religião, a palavra religião, muitos já devem ter ouvido falar, que vem do latim do religare. Certo. Mas ela não cumpre isso. Por que ela não cumpre isso? Porque religar é você entender que Deus e o humano e o divino é um só. Mas quando você coloca o divino no altar e cria obrigações morais e restrições e você tira a liberdade de ação, diz que é pecado, inventa um conceito como pecado, você não está unindo, você não está ligando. Entende? Então, é isso que eu falo quando eu digo que há um olhar ilusório do religar e da religião. Deixa eu te fazer uma pergunta, duas perguntas na verdade antes. Eu poderia te chamar de pecado, só para usar a palavra, porque semanticamente todo mundo está cônscio dessa palavra, né? Está acostumado com essa palavra pecado, que em tese é errar o alvo, né? Eu poderia dizer que pecado seria não viver ou agir sem amor. Então, por exemplo, tudo que eu decido, vivo, faço e pratico, se não tiver amor... Eu não estou falando de um amor abstrato da minha cabeça, estou falando do amor que é. Sim. Então, nesse sentido, eu já estou cometendo erro, se eu chamar dessa forma. Porque o alvo é o amor. Sim, sim. O que eu gosto só de diferenciar, mas eu entendi a tua colocação sobre pecado, só para facilitar, né? Mas assim, eu queria só destacar uma coisa que é legal. Concordo, acho que a falta do amor é onde se erra. Porque existe certo e errado, não existe? Existe certo e errado para o ego, sim. Não, porque digo, assim, por exemplo... não existe no universo. O que as pessoas confundem... Desculpa, só para completar. Sim. O que as pessoas confundem é que não existe certo e errado na natureza. Existe certo e errado para o ego. Por exemplo, o que é o ego? O ego é um estágio da evolução humana. Tá. O ser humano, nós saímos da condição animal. Por exemplo, um animal, ele erra, mas ele não tem... Ele está errando e acertando sem ter nenhum tipo de pecado. De consciência. De consciência. Porque é isso por isso que eu te falei. A segunda pergunta era exatamente sobre isso. Porque arquetipicamente, Adão e Eva lá no Éden, qual que é a frase da serpente para eles? Olha, se vocês comerem do fruto ali da árvore, sereis como Deus. E Deus diz isso, inclusive, para que não sejam como um de nós. Então, tira do jardim, para que vivam eternamente. E são conscientes do quê? Do bem e do mal. A minha pergunta para ti é exatamente da consciência, de saber se Deus, era exatamente sobre essa capacidade de discernir o que é bom e o que é mal. Em que aspecto? Do amor e não amor. Por quê? Ainda que seja no ego, um leão, quando ele come uma zebra, ele não está fazendo nenhum mal. Ele está sendo o leão. Exato. Só que nós... Por alguma razão, nós somos os únicos seres capazes de vivermos contra a nossa própria natureza. Porque se eu estou em Deus e Deus está em mim, a minha natureza, naturalmente, deveria ser amor. Agora, eu sou capaz de viver o não amor. Então eu sou capaz de negar a minha própria natureza. Um leão não consegue deixar de comer carne para comer grama. Porque é natural ele ser um leão carnívoro. Agora, o homem, ele consegue deixar de ser humano. Nós somos capazes de nos desumanizar, inclusive. E aí é uma coisa que eu costumo dizer, Marcelo. Por exemplo, o inferno, arquetipicamente, ele é criado, e é Jesus quem diz, para o diabo e seus anjos.
Não para o homem. Mas então por que o homem escolhe o inferno? Porque o homem decide se desumanizar e se tornar diabo. E diabo de si mesmo. Quando ele decide viver não pelo amor. Ou seja, as suas motivações torpes, errando o alvo, contra a própria natureza que ele tem, porque ele é um com Deus. Então, não sei, eu estou te perguntando isso nesse aspecto. Porque o bem e o mal existe, e eu sou cônscio disso. Eu sei quando eu deveria ter vivido ou praticado o amor, e eu me abstenho, omito, e não vivo isso. E aí eu sei, peraí, eu estou karmicamente falando, eu estou menos humano aqui agora. Eu estou me animalizando. Eu saí desse estado animal para um estado de consciência. E eu sei de mim mesmo e também sei de Deus, da espiritualidade. Eu sei que sou um com Ele. Eu deveria viver em amor e estou abrindo mão de viver o amor. Então, uma pessoa que mata a outra, uma pessoa que provoca, abusa, por exemplo, de um menor. Você fala, cara, aonde a gente chegou como humanidade? Mas aí que está a questão do ego doentio. O ego não é ruim. O ego ele é uma ferramenta de evolução. Como eu falei, ele faz parte do estágio atual da... Quando eu falo atual, é longo, tá? Tá. Atual é um processo que eu falo de... Tá bom. Longo. Mas é um estágio da evolução humana entre o animal e o crístico, digamos. Tá bem. Não somos nem animais mais só, mas ainda somos em parte, mas não totalmente. Sim. Mas não somos Cristos plenos. O que é um Cristo? É como eu falei, Jesus Cristo, por exemplo, ele é um modelo. Nós todos temos um Cristo interno potencial, que tem que se desenvolver. Que é o objetivo. Estamos indo. São os nossos próximos grandes passos. Perfeito. Né? Não breves, mas de longo prazo, assim, né? E nesse sentido, o que gera o mal é o egoísmo, a doença do ego. Não é, então, deixar claro para as pessoas aqui, Felipe, que o ego não é ruim, tá? Tá. Porque o ego é uma ferramenta, é o ser pensante, é a razão, isso é ego. Certo. O ego permite dar significado às coisas e a gente precisa disso atualmente. O problema do mal que eu vejo é quando você, por desequilíbrios emocionais diversos, traumas diversos, né? Você começa a agir de modo a acreditar que você é sozinho, abandonado e separado de tudo. Certo. Esse é o grande mal, que é falta de amor. Mas o amor não só como sentimento humano, o amor como uma energia divina. Eu vejo o amor, quando a gente estuda o amor na metafísica, na espiritualidade, o amor é o princípio magnético entre a polaridade masculina e feminina de Deus. Antes mesmo de existir vida no universo. Vida como nós somos, né? Certo. Como nós conhecemos. Então, na verdade, a falta do amor representa, de qualquer forma, o ego separado. Então, quando alguém chega ao ponto de matar um outro ser humano ou violentar um outro ser humano, é porque ele absolutamente não... Ele tem zero empatia, porque ele está no limite do ego dele. Por isso que a gente chama isso na psicologia de um psicopata. Certo. Mas o psicopata, do ponto de vista espiritual, é alguém que chegou no limite do egoísmo, da doença do ego. Ou seja, ele se vê tão separado, que ele olha tudo, todas as pessoas ao redor são úteis para ele. São uma utilidade úteis ou não apenas. são úteis. Sim. Mesmo, incrivelmente, até uma violência a uma criança. Quer dizer, o exemplo que você deu aqui. Sim. Para ele não tem empatia. Que a gente choca e, obviamente, sofre por isso e tenta não produzir sentimentos ruins, né? Sim. Como raiva, ódio. Que é muito difícil. Que é muito difícil, porque humanamente falando. Isso é o extremo, né? Extremo, é o extremo. É o extremo. A violência contra o outro, principalmente quando é mais frágil, contra a mulher, contra o indefeso, contra aquele que não tem defesa, é a pior de todas. Sim. Então, na verdade, assim, mas de qualquer maneira, do ponto de vista espiritual, é simplesmente o ser que ele está com, vou colocar no termo até energético, o chakra cardíaco dele está totalmente bloqueado. Entendi. Então ele está totalmente aqui, ó. Que é o psicopata. O psicopata, espiritualmente falando, ele não é um ser que sempre foi assim. Na psicologia, sim, porque na psicologia ela considera só a vida atual. Certo. Então, na psicologia, nasceu assim, já era uma criança psicopata, vai morrer assim, com raríssimas possibilidades de melhorar. Mas, assim, do ponto de vista espiritual, é alguém que em vidas passadas sofreu, talvez, torturas graves, processos que fizeram a pessoa fechar o coração.
Aí ela chegou aqui num nível tal que ela transformou o ódio, a revolta, em frieza. Entende? Entendi. Isso no nível menor, todo mundo já cometeu pequenas falhas desse tipo. Tá com raiva e aí se vinga sendo frio. Pagar mal com mal. Só que assim, coisas pequenininhas, todo mundo aqui já pode ter feito. Mas coisas graves, você tem que estar num nível... Então, você entende? Tá. E justamente o código principal de Jesus Cristo, em todos os ensinamentos dele, é reconecta o ego com o eu superior. Tá. O ego, ele precisa ser... Jesus Cristo nos ensina isso, que o ego ele precisa ser eu uso o meu termo, um médium do teu próprio Deus interno. O ego vou mesclar com Lao Tse, né, no Tao Te Ching, que é a base do taoísmo. Lao Tse fala assim, um vaso só é útil porque ele tem um espaço vazio. Uma casa só é útil porque ela tem portas e janelas e espaço vazio. O que ele quer dizer? O ego é a casa, o ego é o vaso, ele é só um recipiente. Então, nós temos, idealmente, o que Jesus Cristo nos ensina com vários exemplos incríveis, é que nós temos que ser, enquanto egos, recipientes do eu divino. Que é quando ele fala, por exemplo, eu só falo aquilo que ouço do meu pai. Perfeito. Eu vim para fazer a vontade do meu pai. Cara, eu até te agradeço lembrar isso, porque quando você fala isso, ou quando ele fala assim que é possível encontrar o pai através dele... Isso. Aí que Quem vê a mim, vê o pai. Perfeito. Só que é aí que eu vejo a confusão que a religião faz. Porque aí olha ele e fala, ele é Deus único, filho único. Não é. Não, é pai nosso, né? Não pode ser filho único. Não tem como. Exato. A ideia de ser um filho único perfeito e nós, as criaturas, então, veja só, eu vou questionar mais outra, tentando aqui causar polêmica no seu... Não, vambora. Mas eu vou tentar, olha só. Eu te ajudo na polêmica, não se preocupa não. Gostei de te conhecer, ou te reconhecer. Olha só, se Deus é tudo, não existem criaturas. Porque então não existe criatura de Deus. Criatura, o que é criatura no olhar espiritual mais profundo? É simplesmente a manifestação humana egóica do divino. Então, criatura é um nome dado para o estágio egóico da humanidade. Na verdade, tudo é divino. Tudo. Então, inclusive o ego, porque é parte do todo. Só que a gente entende o ego mais como o olhar parcial da mente humana. Mas você não vê isso como um próprio estágio de evolução, de novo, da espiritualidade? Eu posso ver Deus, eu vou abreviar para ficar fácil. Eu posso ver Deus apenas como meu Senhor e eu me colocar numa posição de escravo. Não deixa de ser verdade, porque Deus é o Senhor de todas as coisas, ainda que eu seja uma gota desse oceano. Mas, ao mesmo tempo, Ele é o Criador e eu posso me colocar apenas como criatura. E eu já estou avançando. Eu saio da posição de um escravo para parte da criação. Eu já me vejo inserido num todo. Legal, mas aí eu dou um passo além. Isso eu vejo Jesus. Ele é o servo sofredor, ele é aquele que tornou possível e é toda a criação, mas ele também é, passo seguinte, o filho, que ele diz, né? Deus é pai e nós somos filhos, e tá tudo bem. Só que o passo máximo é quando ele diz, eu e o pai somos um. E não só isso, ele diz, olha, eu estarei com o pai, voltarei e estarei em vocês, e vocês em mim, ou em nós. E eis que estou convosco todos os dias, porque ele está dentro, nós estamos nele, essa conexão. Só que esse passo, ele é de novo, é onde eu permito essa abertura do meu ego para que seja cheio. Perfeito. Dessa unidade. Mas aí que tá eu vejo, por exemplo, minha missão, meu papel, né? Que eu sinto desde moleque, como eu te falei aqui, eu tenho muito amor pelo trabalho que eu realizo. Então eu tenho um sentido de missão muito verdadeiro, assim. Legal. E isso, eu vejo que o meu papel, e eu acredito muito que o seu também, nesse estágio, pelo menos, eu tô te conhecendo, ou reconhecendo agora, como eu te falei, mas eu acho que é ajudar as pessoas a perceberem que elas já podem dar um passo a mais e às vezes não sabem. É uma aceleração do processo evolutivo. Apesar de existirem esses estágios, eu concordo, as pessoas permanecem tempo demais em estágios que não precisavam. Porque é cômodo. Porque é cômodo, porque é exato. É seguro. Não assumem total responsabilidade. Exatamente. É um vitimismo. Porque veja bem, Marcelo, se eu quiser ficar no primeiro degrau, então eu posso responsabilizar Deus por tudo. No segundo,
eu posso dividir um pouco dessa culpa. No terceiro, Deus pode ser meu álibi e, ao mesmo tempo, para qualquer coisa, eu sou filho, eu mereço, aí começa. Agora, no último, eu tenho que ser autor da minha vida, porque é uma responsabilidade enorme. Exato. É em mim e somente em mim. Perfeito. E é isso, você citou agora algumas passagens que mostram isso. Eu lembrei de uma outra que eu gosto de lembrar sempre também, que está conectada, quando ele fala... E é isso que eu quero que as pessoas prestem atenção. Até nos evangelhos canônicos, hein? Esse que está aí publicado, que não é apócrifo, que a maioria conhece, mas as pessoas fazem vista grossa para algumas coisas. Por exemplo, quando Jesus fala, a tua fé que te curou. Ele está dando responsabilidade e poder. Ou quando ele fala, vós sois deuses, sejais perfeitos como vosso Pai no céu é perfeito. Olha que peso tem essa frase, e ninguém quer escutar isso quando prefere se colocar como uma criatura impotente, que apenas tem que cumprir as regras morais. E não é assim, né? Pelo contrário, eu vou fazendo umas conexões aqui, mas Freud, por exemplo, ele deixa muito claro, o olhar dele, eu concordo nesse ponto, é que a religião ela foi um pai repressor para a humanidade. Tá. Isso é psicologia, é Freud. Ele diz que ele foi um pai severo, é um pai severo. É aquele pai que elogia quando o filho é obediente. Mas ele pune, sem receio nenhum, quando o filho peca. Então, se você olha, por exemplo, a Bíblia do Velho Testamento, ela é uma Bíblia... tem uma matéria que eu gosto de lembrar, da Super Interessante, de uns anos atrás, mas está publicado isso na Super Interessante, que eles olharam para o Deus do Velho Testamento, vários psicólogos e psiquiatras. Tá bom. E eles fizeram um estudo da personalidade de Deus do Velho Testamento. E aí chegaram à conclusão de que ali Deus era um psicopata. É pesado? É pesado, mas é um estudo psicológico. Por que eu estou falando isso? Porque que momento que ele mostra isso? Ele fala para Abraão matar o próprio filho. E na última hora ele permite que não mate. Ele vê o povo pecando, ele joga um dilúvio e mata os pecadores. Ou joga fogo na Babilônia. Então, assim, isso não é uma característica... É uma característica humana e severa, muito dura, muito cruel. Você não pode dizer que isso é nem o Deus da bondade, entende? Sim. Então, por essa razão é que as pessoas precisam entender, assumir cada vez mais, e é isso que quando você olha aquele manual que eu falei que Jesus nos permitiu, né? Você vai vendo qual é o caminho de alinhar teu ego com teu eu superior e parar de esperar desse Deus te elogiar ou te desaprovar, entende? Uhum. É esse o grande problema. E como é que eu faço para justamente ser esse receptáculo onde eu me conecto com o eu superior? Excelente questão, é a melhor de todas, porque é a chave de ouro, é isso aí, esse é o foco. E é um trabalho cotidiano e árduo, não é simples, não é um botão que aperta, mas eu me torno receptáculo quando eu sou flexível à mudança, quando eu me permito errar sem me culpar no sentido de sofrer, né? Que eu me culpo no sentido de me responsabilizar, mas não de sofrer. Quando eu procuro estar presente na vida. Porque assim, qual é uma das coisas do ego? Um dos erros ou um dos problemas do ego, não digo nem erro, mas um problema que pode ser útil, mas pode ser muito nocivo. A ilusão do tempo. Passado e futuro, de fato, não existem. Absolutamente não existem. Só existe voltando a um conceito hinduísta, o hinduísmo diz assim, não existe o tempo, a única coisa que existe é um único instante eterno. Certo. Eu acho perfeito. É agora, para sempre. Exato. Então, assim, passado é uma memória. Pode ser útil. Que pode ser um bom professor ou aprisionar você. Totalmente. Né? Então, e futuro? Projeção de expectativa, pode dar certo, pode não dar. Planos são importantes, mas os planos são só tendências. Planos não são absolutos. Ninguém sabe se vai estar vivo até a noite. Perfeito. Então, na verdade, quando o ser humano sai da ilusão do passado e da ilusão do futuro, e ele vai se tornando mais flexível à mudança, então exige desapego.
Estou colocando em linhas gerais Certo. qual é o caminho até terapêutico para permitir que o ego fique conectado com o eu superior. Flexibilidade, perdão e auto-perdão, desapego, sair da ilusão do passado e do futuro e permanecer no presente o máximo possível. Não estou dizendo que no nosso estágio é totalmente possível o tempo Sim. todo, mas é o caminho que tem que ser desenvolvido pela meditação, pela prática espiritual de modo geral e pelo exercício de gratidão. Uma coisa que eu tenho certeza, Felipe, que é uma prática que vai sempre levar a pessoa a melhorar em alguma coisa, evoluir em alguma coisa, mesmo que ela não tenha clareza ainda do que. Gratidão. E gratidão é assim, por exemplo, eu tô aqui contigo, eu tô super grato. Tô super grato pela experiência, pelo convite. Eu, minha mulher aqui, a Bruna tá com a gente, o Thiago que tá aqui da tua equipe, teu amigo. Então, na verdade, é que eu tô grato pela oportunidade. Aquela frase que há alguns anos se falava muito, né? O que temos para hoje? Sim. É isso que temos para hoje, tá lindo. E se for outra coisa, a gente vai procurar entender, interagir, aprender, crescer, contribuir. Então, a gratidão faz você absorver a vida de verdade. Eu costumo falar o seguinte, Marcelo, desculpa te interromper. Não, imagina. A origem de todo erro está no orgulho, mas o caminho foi a ingratidão. Porque a gratidão, ela significa, vou traduzir um pouquinho do meu jeito de entender. Gratidão significa, eu sinto que a vida me agracia de todas as maneiras. E aí Isso é gratidão. E você vai olhar com bons olhos todas as oportunidades. Perfeito. E tudo que vem. É isso. Se teus olhos forem bons, tudo é bom. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas Exato. as coisas. Todas são todas. Agora, se os teus olhos forem gratos, então você vai enxergar propósito em tudo. Se você não for grato, você vai encontrar desculpas em tudo. Sim. Não é verdade? O que as pessoas precisam, concordo, perfeito. Eu acho que as pessoas precisam muito exercitar a gratidão para começar a entrar nesse caminho de conexão com o eu superior. Agora, queria até dizer uma coisa, já que eu falei da gratidão, eu sempre procuro cercar algumas possíveis interpretações errôneas. Tá? Agradecer Deus não é importante. Eu sei que eu vou de novo incomodar um pouco com isso, mas eu vou explicar. Agradecer humanos é bom, porque mostra reconhecimento, mostra amizade, mostra parceria. Mas agradecer a Deus não é necessário, porque Deus não está fora. O que eu preciso é uma vibração de gratidão. Gratidão é sentimento. Perfeito. Gratidão não é ritual. Eu entendo que o ritual disciplina a mente de quem ainda está muito perturbado, no sentido de dispersão. Então pode ser que o ritual ajude, mas pode ser que o ritual vicie. Sim. Então, na verdade, quero deixar claro que quando eu falo em gratidão, não basta repetir, eu agradeço inúmeras vezes. Sim. É um sentimento contínuo. É um saber, né? É um saber. É como a questão da confiança, que você falava agora há pouco, que a gente conversava. Confiar é confiar, é certeza. Você sabe. Se eu sou grato, eu sou grato. Tanto que eu falo... Você não precisa reforçar aquilo que você sabe. Não. E olha... Isso é uma idiotice. Me fala você, vou te entrevistar numa pergunta agora. O que você acha desse termo dívida de gratidão? É o que eu estou falando. Gratidão é um saber, você sabe. Não tem, né? Como, né? É Exato, incoerente, né? Exato. Você Como não é que precisa eu ficar posso... reforçando. Por exemplo, eu sou um homem casado, sou apaixonado pela minha mulher. Eu não preciso ficar reforçando isso o tempo todo para mim mesmo. Eu sei que eu sou apaixonado pela minha mulher e sei que sou casado, pô. Sim. Imagina, eu acordar, sou casado. Como assim, cara? Precisa se convencer? Não, isso aí, de novo, é uma infantilidade. Exato, perfeito. Ou, de novo, como a gente sempre usou esse termo, não é bem... A melhor forma é essa aqui, quando... Superstição. Perfeito. E a pessoa usa como se fosse mágica essa expressão. Perfeito. Gratidão. Não, peraí. Isso aí não é magia, meu filho. A vida não é isso. Senão você vai voltar para os princípios rudimentares desse mundo. Esquece. Tá na hora de crescer. Exato. Perfeito, é isso. A pessoa exato. Quando você fala magia, né, ou
superstição, Isso. é perfeito. E eu entendo isso como a tal da barganha. Porque a superstição, Exatamente. a magia é isso. É né? isso, Eu pô. faço algo para obter algo. E as pessoas acham que isso acontece fora, por exemplo, de ambientes religiosos, monoteístas. Não. Dentro de uma igreja evangélica tem muita barganha, muita superstição. Com certeza. A Bíblia embaixo do braço pode ser uma superstição. Muita magia, Claro, inclusive, por mais que isso exatamente. incomode. Muita Porque magia. a magia, a fala repetitiva é magia, o Exato. canto é magia. Muita hipnose. Tudo muita hipnose. É que Exato. o povo não está preparado, às vezes, para essa conversa. Sim, Mas é muita manipulação hipnótica, inconsciente. Pô. sim. Opa, isso é o que mais tem. Exato. Fé é outra coisa. Saber é outra coisa. Perfeito. Já te falei, cara, o que o ser humano não quer é ser autor da própria vida. Ele ama ser escravo. Sim. Ele ama ser escravizado. Porque dá pra ele, dá um conforto de dizer o seguinte: se tudo der errado, tem um culpado. Se tudo der certo, Exato. também tem um culpado. Sabe como é que é? Exato. E uma coisa que eu acho que é o nosso papel, né, Felipe, quando a gente propaga essas ideias, quem está pronto, ou quase pronto, chega aqui, nesse canal que é o seu podcast. Para ouvir essas ideias e para refletir, para se chocar, se for o caso, ou para questionar e perguntar também. Mas é importante que isso seja colocado, porque é aquilo que a gente estava conversando agora há pouco. Existem vários graus conscienciais. Tem aquele que está mais infantil, Sim. aquele... Só que, de qualquer maneira, o maior erro, quando eu comentei mais cedo que o maior erro é a estagnação, Perfeito. ou ficar no conforto, como Exato. você disse, é a mesma coisa. Isso. Se o maior erro é a estagnação, ficar no conforto, mesmo existindo vários níveis de consciência, se você está vivendo um nível que não é o seu, você pode estar no próximo, você está errando. Então, existe um erro que tem que ser corrigido. Eu falo E muito isso é não amor, cara. Sim, e não amor próprio. inclusive. Exatamente. Né? Que é a expressão máxima de Jesus. Perguntaram para ele, quem fala sobre Deus, né? Qual é o maior de todos os mandamentos? Ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas. Só que o que é isso? Pois isso é abstrato. Então me coloca na prática essa máxima. Tá bom, ame a teu próximo de igual modo, da mesma forma, proporção, intensidade, como você se ama. Perfeito. Eu falo muito isso, né? Minha mulher está aqui, sabe? Essa frase eu sempre ressignifico. Porque a maioria entende erroneamente como ame ao próximo como a si mesmo, subentendendo que você já se ama e deve amar mais o outro, né? É o que a religião deixa entender. Isso é muito ruim. Porque as pessoas acham... E aí vem o modelo dos santos. Os santos da igreja, como se fossem seres mais perfeitos, mas são seres que se anularam, que sofreram, que... Mas por quê? Por que os seres mais perfeitos são os que não olham para si? Sim. É o ego moral. Eu dou outro exemplo para ti muito legal. Acho que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. Vou dar um exemplo. O cara pega e ele tem na cabeça dele talvez um sentimento de que ele tem que abster-se da riqueza porque dinheiro ele ganha e ele quer dar para todo mundo o que ele ganha. E eu fico pensando, bom, tudo bem. Aparentemente você olha, talvez pareça amor. Mas será que se ele tivesse pego esse dinheiro e fortalecido a sua família e as suas gerações? Investido, por exemplo, na sua família e na sua casa. Estaria errado? Não, acho que estaria muito certo também. É uma escolha. Ele garantiria o amor à família dele e gerações após ele estariam transformadas de fato. Eu acho que as pessoas elas confundem muito o amor e elas se autoanulam na vida, se sabotam na vida e dizem e chamam isso, sei lá, de amor, entendeu? Mas não é verdade. Não. Às vezes é só medo. Verdade. E vaidade, né? E vaidade. Uma Porque vaidade querem validação moral, muitas né? vezes, exatamente. Porque é uma forma de ser importante. É uma forma de... sentir-se importante. Sentir-se importante, mas ele acredita que ele é importante para os outros. Sim. Às vezes até é um baixo nível de auto-amor Sim. que leva a pessoa a achar que aquilo é a única maneira que ela tem de ser bem aceita. Eu encontrei Não é? muitos missionários no campo, muitos infelizes, cara. Por quê? Porque não tiveram coragem, por exemplo, de se apaixonar. Tinham medo de se relacionar com outras pessoas, amorosamente falando. Aham. Abriram mão disso. Estavam lá na Rússia, cuidando de pessoas, crianças. Ah, estou cumprindo o meu chamado, o meu propósito. É mesmo? Cara, que é o arquétipo do santo. Exato, mas É o infeliz. arquétipo, Mas infeliz. Sim. Não Como estava muitos pleno. santos, inclusive. Muitos. Não é pleno, porque é Grande fuga. parte deles. Porque é fuga. É. Você está fugindo de quem? Está fugindo de si mesmo. Você está fugindo dessa centelha divina dentro de você. Cara, Jesus Cristo,
ele veio trazer esse senso de responsabilidade a cada um pela própria evolução. Por isso que eu falei logo no começo do nosso papo aqui, que eu não o coloco como Salvador, porque é uma palavra muito fortemente marcada nas religiões como alguém, um filho único que veio me salvar. E isso, só para você, não sei se você sabe, mas você sabe que o Superman foi construído a partir de dois judeus. O arquétipo ali. Sim. Já é Jesus Cristo ali. Para quem não sabe... Messias, né? Mas foi baseado nisso. Foi. Então, na verdade, Jesus Cristo é o Superman da humanidade e as pessoas ficam ali, como nos filmes, frágeis, impotentes, diante daquele poderoso, grandioso... Mas é porque a religião usa isso para manipular as pessoas. Elas esquecem quando ele diz assim, exatamente o que eu já falei antes. Eis que estou convosco todos os dias. Se ele está comigo, ele está comigo. Então eu sou um nele, ele em mim e eu nele. O que eu faço com esse barulho? Exato. Eu posso escolher tapar os ouvidos, abster da minha própria responsabilidade e viver uma vida medíocre. É muito mais confortável. Sim. Você sabe um outro conceito que Jesus fala muito também, e já só para agregar um pouco mais aqui? Vambora, por favor. Ele fala muito sobre karma. Mas karma, eu tenho uma tradução de karma que de tudo que eu estudei, cara, de tudo que eu vi, olha que eu sou bem abrangente, eu tenho muita clareza que karma é sinônimo de lei da atração. As pessoas acham que são coisas diferentes. Porque quando você fala que lei da atração, que karma é causa e efeito, ação e reação... Plantar e colher, que seja... na verdade, o que as pessoas precisam entender é que a causa ou a ação inicial é o sentimento. Não é uma ação física, isso já é secundário. O que você vibra, e tudo que você vibra é parte do teu inconsciente. São seus sentimentos, ou seja, teu inconsciente são suas emoções e seus sentimentos. O poder kármico teu está no que você sente. Ou na sua intenção, que por trás tem um sentimento. Então, na verdade... Jesus Cristo fala muito sobre causa e consequência o tempo todo, que é justamente para ensinar as pessoas como elas lidam com a própria evolução. Se você for por esse caminho, vamos lá, vamos pegar a parábola dos talentos, que é bem conhecida também. Então, conta lá a parábola que um certo senhor disse para 3 servos ali, talentos era o nome de uma moeda, né? De uma moeda, a um deu 3 talentos, o outro 2, o outro 1 talento. Eram 3 valores. 5, 3 e 1. 5, 3 e 1, exato. 5, 3 e 1. E ali, né, era para eles investirem aqueles valores que ele ia sair de viagem, quando voltasse ele queria ver o lucro daquilo. Isso. Basicamente falando. E aí o que recebeu 5 talentos falou que investiu e lucrou e devolveu. O que investiu 3 também investiu, lucrou, devolveu. E aí o que tinha um só, enterrou. Mas ele devolveu achando que estava fazendo certo, porque ele estava dizendo, olha, eu preservei o que é seu. É aí que ele não entendeu nada, né? Porque o talento é um símbolo dos dons divinos que todos nós recebemos. Sim. E cada um recebeu segundo a sua capacidade. Ou seu grau de evolução. Exatamente. Nosso modo de entender. Isso. Né? Uhum. Na espiritualidade, o nosso grau de evolução. Sua capacidade é isso. Então, o que a maior parte das pessoas faz? A maior parte das pessoas espera que seja dito o que ela deve fazer com o próprio talento. Exato. Ou seja, um primeiro grande passo que todos podem dar, espero que esse episódio inspire muita gente aí, vai inspirar. Né? É que o primeiro grande passo é confie no que você sente, na tua essência. E quando me pergunta, Marcelo, mas onde eu encontro a minha essência? O que é a minha essência? Vai para a tua infância, se você lembrar, da tua criança dos 0 aos 7 anos. É onde você tinha os sentimentos mais puros e autênticos de quem você é, do que te impulsionava na vida. Não que isso não tivesse presente depois com 10 anos, como eu ainda estava já estava na minha busca, ou na adolescência, claro que sim. Mas é onde você tem o sentir. Então, a missão de um ser humano, ou propósito, é cumprido quando a pessoa reconhece onde a alma pede para a experiência acontecer. É ali, ou em outras palavras, não enterre seu talento. Pega teu talento e vivencia teus karmas. Aplique isso. Então tem um termo que Jesus usa muito como é um código também nas parábolas. Quando ele fala em comércio, sempre que ele fala em comércio, dinheiro, comércio, ele está falando de karma.
Então ele está falando sobre trocas kármicas com o mundo, porque o karma é um comércio. O karma é um tipo de comércio. Tipo, eu estou aqui executando algo, eu vou receber uma vibração, eu estou conectando. Só que a questão é não entender o comércio como barganha. Sim. Entender o comércio como troca de virtudes. Até porque é muito maior o que dá do que o que recebe, né? Melhor é dar do que receber, maior é o que dá do que recebe. É uma dádiva você poder servir, né? Eu acho que é tudo meio que equilibrado. Sim. Eu acho, assim, tudo meio que equilibrado. Eu sou meio... Eu também não... Eu questiono um pouco... É porque eu entendo o seguinte, Marcelo. O amor, inevitavelmente, ele vai gerar reciprocidade. Então, à medida com que você serve, você vai ser servido também. É inevitável. É a troca. Sim. Isso vai acontecer. Mas a motivação do teu peito, ela tem que entender essa dinâmica do privilégio de poder ser, viver, entregar, não apenas receber. Sim, claro. É nesse sentido, entende? Mas é o que eu só estou sendo mais delicado no negócio, digamos assim, é como você deu o exemplo antes, daquela pessoa que faz para todo mundo, dá o dinheiro para todo mundo, mas é pelo ego. Às vezes as pessoas, é importante as pessoas mas ela não está entregando, ela está recebendo. Mas às vezes ela está achando que servir é cuidar dos outros. Não, né? Mas é disso que eu estou falando. Servir você fala no sentido do equilíbrio do amor, né? Sempre é equilíbrio. Sim. Lembra, amar ao próximo como a si mesmo. Quando ele diz assim, maior é o que serve, é no sentido de que aquele que entendeu essa troca verdadeira e equilibrada na vida. Plenamente. Caso contrário... Mas não é o que a humanidade entende de servir, né? Não. Quando a gente fala essa palavra, a maioria entende, então, como seus colegas lá, missionários, que você falou. Exatamente. Serviam, esperando uma recompensa futura. Mas não havia plenitude no peito. Exato. Né? Tanto que muitas vezes, né, Felipe, a gente está falando de amor o tempo inteiro, aliás, né? E uma coisa que as pessoas não entendem muitas vezes é que dizer não, e você que é pai, com certeza sabe muito disso, que dizer não é com muito amor, muitas vezes. Então, às vezes você diz não para a tua primeira família, para muita coisa, e eles não entendem. Você diz não no sentido, olha, não vou me submeter, eu não vou ceder, porque eu estaria deixando de me amar. Então, na verdade, isso que eu estava colocando para você, o começo do despertar, ele vem com muitos nãos, que você nunca disse. Até porque você, depois de dizer esses nãos, você está preparado para ouvir os sims, né? Esse é o ponto. De novos momentos, né? De novas pessoas. Você tem muita razão no que você está falando. As pessoas acham que amar é só dizer sim, né? Exato. Quando é o contrário. Exato. A maior parte das vezes a gente ama quando diz não. Perfeito. E aí a gente entra... Quem diz não e quem desperta, e isso é legal também colocar para todo mundo, entra numa fase difícil, que é a noite escura da alma. Tá. A noite escura da alma, que é uma fase de... Tem 3 etapas, né? E Jesus fala muito sobre isso também, de várias maneiras, da noite escura da alma. A primeira etapa, e é do despertar mesmo de consciência. Quem desperta tem uma primeira etapa que é de desconstrução do passado. Elos que se quebram, relações que se quebram, e a pessoa, às vezes, ela entra até em desespero, em sofrimento, em depressão. É a primeira fase. Se ela se mantiver, se espiritualizar, se conectar ao divino de alguma maneira, se ela procurar avançar, ela entra numa segunda fase, onde aquele descontrole, aquela angústia passa. Ela ainda está só, mas ela não está mais em solidão, ela está em solitude. Perfeito. Que é o estar só, porém bem, plena, porque sabe que está conectado a tudo. Ou pelo menos está começando a entender. Não precisa ter uma sabedoria fantástica, mas está começando a entender. E quem persevera na segunda fase da noite escura da alma, chega na terceira fase, que é a aurora. A noite escura da alma é um símbolo conhecido desde a antiguidade no ocultismo e que fez parte até das religiões e tal. Que é o choro que pode durar uma noite, mas a alegria que vem pela manhã. Exato. Mas que pode durar, na prática, anos. Claro. Não, isso é metafórico. Sim. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa noite pode ter uma longa duração, bebê. Exato. Mas a alegria vem. Vem. Se você permanecer firme.
E o que que a gente... Aí eu volto a dizer, o que que eu acho que é muito a minha missão, eu sinto isso, eu acredito que atua aqui também, é acelerar um pouco aquelas pessoas que estão meio perdidonas ali na noite escura Esse é o objetivo. e não estão percebendo que tem uma aurora para alcançar, que tem um caminho para chegar na aurora. Então, essa estagnação, esse labirinto, Sim. é o que pode fazer uma pessoa perder uma encarnação inteira ou várias. É nesse sentido que eu acho que vem um avatar à Terra. Nesse sentido, Jesus Cristo vem à Terra. Ele não vem para salvar, mas ele vem para dizer: saia da estagnação, saia do labirinto kármico que você criou, que os budistas chamam a roda de Sansara. Tá. Né? A roda de Sansara é o grande aprisionamento kármico. E Jesus ensina de um jeito, mas Jesus é profundamente budista, né? Nos seus ensinamentos, nesse olhar oculto, Sim. que é o olhar não religioso, que é moral. Eu sempre apresento no início isso, ó, tem o olhar moral religioso e o olhar oculto, que é um olhar metafísico, evolutivo, esse olhar que a gente está explorando aqui. Como é que você interpreta, se você puder trazer mais uma ou dois ensinamentos ocultos sobre as parábolas, por exemplo, a da semeadura? O homem que saiu a semear, caiu a semente no caminho, aí vem Sim. a ave do céu e toma. Depois ele vai indo, aí cai, terreno pedregoso, fica lá, tenta, morre. Depois ela cai, obviamente, num terreno fértil, aquilo dá fruto a 100 por 1. Como é que você entende isso? São tipos de erros do ego. Tá. No olhar oculto é isso. Então você tem, por exemplo, o pássaro que vem e pega, ele representa você aberto para processos de obsessão emocional que gera conexões onde você é vampirizado, roubado nos seus dons. Como é que é ser vampirizado espiritualmente, Marcelo? O que seria isso? Você é vampirizado até literalmente como obsessores, pessoas obsessivas que sugam, por exemplo, as pessoas invejam dinheiro, beleza, isso é óbvio, mas as pessoas invejam acima de tudo a tua luz. Então o teu carisma, a tua alegria, a tua felicidade é muito invejado de qualquer pessoa. Tá. E nós não temos como ter controle sobre isso, porque quase todos os seres humanos têm um grau de inveja. A inveja não é tão rara, ela é comum. Só que tem gente que é muito invejosa e tem gente que é um pouco menos. Certo. Dependendo do grau consciencial. Então, assim, se você quer agradar demais, olha como que é a lógica do ego. Se o ego quer agradar demais, Sim. porque ele é vaidoso demais, ele tende a atrair quem vem a sugar. Porque ele vai tentar doar para agradar e ele se deixa vampirizar para poder agradar. Então ele começa a criar uma egrégora de pessoas ao teu redor. Permissividade, né? Sim. Aí quando é aquela época da vida que você fala, cara, só tem gente falsa do meu lado, para ser bem prático e terapeuta, que eu também sou terapeuta. Então, é aquela hora que você fala, só tem gente me sugando. Então, tem aqueles que você vê que te exploram de verdade, assim, e aí é nítido, né? Tenta pegar teu dinheiro, tua importância e tal, isso daí você percebe em algum momento, mas tem aqueles que te vampirizam energeticamente, mesmo te elogiando. Porque às vezes é um jeito de te agradar, então a pessoa percebe como o teu ego funciona, nesse caso, né? Percebe como o ego funciona, fica tentando agradar e você fica se doando e se deixando vampirizar pela família. Por pessoas, inclusive, que te amam. Agora, esse vampirismo, lógico, se estende para o plano astral. Então, vem os obsessores espirituais também, que são desencarnados. Eu quero aprender sobre isso. Queria que a gente vai fazer outro programa. Vamos fazer outro programa que eu quero entender a realidade espiritual. Eu quero entender essas hierarquias, como isso acontece. Hoje a gente está falando do ensino oculto de Jesus. Estão aprendendo muito. Mas você resumiu o ensino oculto de Jesus sobre essa questão do observador, de você saber dessa conexão com o todo, com o uno. O eu superior. Com o eu superior. Que é o teu lado Deus. O Deus. É. E de você precisar entender que você é um receptáculo, como um vaso, Sim. que precisa saber-se vazio para poder ser de fato cheio, certo? Certo. Tá tudo bem, eu tô aqui contigo. Agora, o que entope esse vaso? São os egoísmos do ego, seria isso? Isso, o egoísmo do ego, e traduzindo esse egoísmo, ele é a maior ilusão humana, que Jesus Cristo fala muito sobre isso, em vários momentos. A própria semeadura fala sobre isso. Certo. É quando você quer, o ego, ele quer ser Deus. Mas ele quer ser Deus enquanto ego. Ou seja, ele quer poder.
É um Deus sem propósito. Pode-se dizer isso, É perfeito. um Deus de si mesmo e não para além de si mesmo. Perfeito. É um Deus separado de tudo, que isso não é Deus. É um Deus egóico, egoísta isso, né? Como eu falei, Sim. totalmente voltado ao seu próprio poder e importância. Narcisista. Tanto que tem uma parábola de Jesus que ele fala, e as pessoas não entendem essa frase, ela é meio complicada de entender às vezes, quando ele fala que as pessoas devem ser como o servo inútil. Mas a pessoa, aí você ouve e fala, como assim? Jesus quer que eu seja um inútil? Porque o inútil, olha como é tão interessante isso. Inútil é o ego que não quer ser útil. Ele não quer ser útil, então ele não está fazendo para ter importância. Ele faz porque é da essência. Certo. Olha que legal isso. Só que não é assim que a igreja interpreta. Sim. Interpreta de outra maneira, conveniente ao modo deles colocarem a subserviência. Na verdade, o servo inútil, todos nós precisamos, entre aspas, sermos inúteis. O que é o inútil? Por exemplo, uma flor. Por que uma flor existe? Você pode dizer, ela é linda, perfumada e encanta a minha casa. Não é verdade. Ela nasceu lá na natureza e não está nem aí para você. Você colheu e levou e aí ela foi útil. Mas a flor não é útil. Sim. Ela não nasceu para ser útil. Se ela é perfumada e colorida e linda, são os dons dela. Ela só está sendo. Só está sendo. Então, na verdade, ser inútil no olhar oculto, nessa visão, significa você não pegar teu ego e tornar ele mais importante do que o teu Deus interno. Sim. E olha, deixando claro, quando você manifesta teu Deus interno, você é valorizado, elogiado também, e não tem problema. Você ser valorizado pelos teus Só dons. que você vai lidar bem com isso, né? Você vai lidar Você não vai com deixar isso isso te dominar. Você vai entender que é a tua característica, é a tua parte no mundo, é o teu colorido. E é doido, né? Porque aí o cara pode ser... Por um lado, você tem aqueles que são falso, humilde, que nega as próprias qualidades. E você tem os soberbos, né? Que são aqueles que exageram sobre as próprias qualidades e virtudes que tem. Você tem, exato. Né? Que, na verdade, das duas maneiras é o ego. E os dois estão errados, Né? exatamente. O ego vaidoso, porque ele é extremamente desapegado. Sim. Isso é a vaidade do desapego, que a religião planta. Ou então a vaidade do apego do poder material. Exato. É meio que a vaidade religiosa e a vaidade materialista. É o 880, é verdade. É né? verdade. O 80 é o materialismo, poder, e o 8 é, olha, eu não quero nada. Não sou isso, não, que isso, aquela. Exato. O cara não consegue se ver de fato. Não. Ele não vê as suas qualidades. Não vê, ou ele se esconde sabota. mesmo, se sabota para poder. Mesmo que ele veja, ele tem a ideia de que as pessoas vão rejeitar ele por isso. Negar-se a si mesmo é abrir mão do próprio ego. Seria isso. Perfeito, exatamente. Negar é o ego separado, o ego prepotente, o ego que quer ser alguém separadamente poderoso. É o que eu disse do vaso, que você falou, eu achei maravilhoso isso. Eu tô aprendendo aqui, viu, Marcelo, muito. Do vaso vazio, para encher-se de Deus. Mas não é para encher-se de Deus para você, é para encher e derramar. É para você e para. Sim. Porque aí isso? você vai cumprir aquele propósito Sim. de Jesus Cristo quando ele fala, seja luz no mundo. Perfeito. Aí pegando outra fala de Jesus Cristo. Sal não da se terra. pega... Oi? Sal da terra. Sim, e antes quando ele fala, não pegue uma lâmpada, não se coloca debaixo do alqueire. Exato. Você não esconde luz. Exato. Se você é luz, como é que você vai ficar escondido? Não Então, é só para assim, você, não é luz para você, é luz para iluminar. mas aí, cara, chega a religião e por séculos fala assim, não seja ninguém, seja humilde, baixa a bola. Você não pode ter alegria, senão é pecado. Olha, todo pecado capital é a manifestação da individualidade. Perfeito. O prazer ou poder. Sim. Você é proibido. Se você quiser ter prazer com comida, é gula. Com sexo, é luxúria. Com dinheiro, é ganância. Então, quer dizer, você não pode ser você. Então, essa anulação do ego é, na verdade, a falsa anulação. Sim. Uma anulação, na verdade, que é uma vaidade Sim. do 8 Sim. para o 80 que a gente estava Isso. falando. Então, na realidade, para você poder sair desse processo, é brilhar a tua luz. Por isso que uma pessoa que esteja no divino, ela é carismática. Ela vai gerar inveja também. E atrai. Sim. Só que ela é a lâmpada no alto. É a lâmpada que sabe que tem luz
só que ela não fica escondida embaixo da mesa, embaixo da cama, ela se coloca nessa posição Exato. alta. Então ela sabe de si para o outro. É isso que é o lance. Acho que esse é o grande resumo. E ao mesmo tempo, luz não é perdida, é irradiada. Claro. Então, assim, se eu estou vibrando minha luz, eu não estou correndo o risco de atrair o vampirismo. Perfeito. Entendeu? Porque o vampirismo é quando eu estou dando parte de quem eu sou para poder convencer alguém. Agora, a luz não tem fim. É o que eu falo, né? Como uma chama de uma vela acende milhares e não perde quem ela é. Eu até fiz um Reels aí no Insta recentemente mostrando isso, como a chama de uma vela acende as outras e ela não deixa de ser quem ela é. Claro. Porque é pela luz que ela faz isso, ela não está perdendo a parafina nem o pavio. E qual é o papel da nossa influência? Como foi, sei lá, o papel da influência de Jesus, Marcelo? Qual é o papel no final quando ele diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura? O que seria essa frase para você? Eu acho que essa é mostrar que todos temos uma peça do quebra-cabeças divino. Então, todos temos uma parte de luz e consciência. Por exemplo, nós aqui, ó, você é uma peça de algo que eu tenho que aprender. Talvez eu seja para você também. Então, assim, esse reconhecimento de que exatamente todos devem mostrar a sua luz. E como ainda não estamos completos, estamos nos completando, a nossa peça tem uma informação, tem um código que muita gente não tem. Então, todos devem expandir, mas eu acho que o erro é entender a palavra pregar como literalmente pegar o evangelho e ficar martelando. Não é isso. É ser. É ser. Eu posso trazer um pensamento e você me diga se faz sentido ou não faz, né? Deus, quando ele se apresenta para Moisés, eu acho essa parte, ela é, para mim, uma das mais formidáveis. Moisés, ele pergunta, né? Quem digo que me enviou, né? Aí ele diz, eu sou o que sou. Então Deus é. E aí, nós não. Nós somos um eu crescendo. Nós somos um eu sendo, cada dia um pouquinho mais. Por isso tem uma outra passagem na Bíblia que diz, 2 Coríntios 3,18 diz, que somos transformados de glória em glória pelo Espírito. Todos os dias, um pouco mais crescendo. Então, nosso eu, ele está em formação. Não, Deus, ele é. Mas o meu eu, Felipe, que esse ego, que é essa jornada que experimentamos, ela está crescendo, ela está atualizando, ela está dinamizando cada vez mais. Só que para que isso aconteça de maneira correta e plena, de novo, eu não posso estar no 8 abrindo mão de mim mesmo, nem no 80 achando que sou a última bolacha do pacote. Eu tenho que estar aberto para o quê? Primeiro, para me saber, que é fundamental que eu me saiba. E a partir do momento que eu sei de mim mesmo, eu me encho. E a partir do momento que eu me encho de Deus, porque eu sei que sou um com Ele, eu me coloco no local alto para que eu então me derrame ao mesmo tempo e sirva ao mesmo tempo. Que eu recebo, eu sirvo ao mesmo tempo e essa troca ela acontece, como a luz da vela que você citou. Faz sentido isso? Total sentido, né? Total isso seria sentido. pregar o evangelho. Seria aplicar o evangelho no sentido mais profundo, sem punições a pecados, claro. Sem nenhuma ideia distorcida claro. De controle de massa. Perfeito. Porque essa jornada é pessoal. Exato. Você sabe que a gente vê no senso popular, isso que você falou agora, eu vou fazer um... Por favor. Eu vi que você gosta, como eu, dos símbolos e dos arquétipos, muito bom, então muito bom. eu vou... E das palavras, né? Eu falo muito sobre isso. Tem um símbolo popular que todo mundo fala assim, eu vou discordar do popular, né? Mas assim, todo mundo fala assim, você tem que aprender a olhar o copo meio cheio e não o copo meio vazio. Como quem diz, olha o que você tem, não o que você não tem. E parece uma boa ideia, porque parece uma ideia de ser grato, parece uma ideia de valorizar o que você tem e não ficar lamentando o que não tem. Eu entendo. Por que eu não concordo? Porque quando você olha para o meio cheio, você não se esvazia no meio vazio. O copo ideal, ele é meio cheio e meio vazio. Porque assim, o meio cheio é o que eu já aprendi e o meio vazio é o que eu tenho para aprender. Não tem um melhor que o outro. Uhum. Então, se eu valorizar só o meio cheio, é o equivalente a eu valorizar só meu ego. Sim. Ou seja, o que eu já sou, eu tenho que supervalorizar porque é isso que eu sou. Sendo que o crescendo, né, que você falou, sendo cada dia,
é mostrar, é estar vazio também todo o tempo para ser preenchido. Só que isso exige desapego, porque tudo que você aprender de novo vai ser uma desconexão com o passado. Tudo que você aprender de novo vai mudar a tua realidade. Isso as pessoas têm muito medo. É o medo da, como o budismo fala, a impermanência. Nada é permanente no universo. Tudo é impermanente. Ou seja, é aceitar a impermanência. Isso é muito importante para a evolução. Tá. Quem aceita a impermanência, voa. Quem não aceita a impermanência, fica na samsara, preso ali na roda repetitiva de karmas, de encarnação atrás de encarnação. Então, o grande erro do ego é esse. É por isso que eu não gosto muito da palavra autoestima. Eu uso raramente, em raras exceções. Por quê? Porque a autoestima é um julgamento, é uma estimativa como eu acho que eu sou. Sendo que autoamor é muito superior. Porque o autoamor é autoaceitação. O que eu sou, plenamente o que eu ainda não sou e estou aprendendo, eu abraço com amor. Então, o autoamor, ele é muito mais aberto, muito mais profundo do que a autoestima. A autoestima, eu digo que ela é importante quando você vai oferecer, por exemplo, um trabalho e você vai mostrar naquele momento o que eu tenho como conhecimento. Você tem que dar uma valoração a quem você é naquele momento. Tudo bem. Então, não acho ruim em alguns momentos que o ego tenha autoestima. Mas as pessoas que confundem uma coisa com a outra ficam muito vazias, muito tristes. Porque é aquele caso que você fala, nossa, como uma pessoa que tem dinheiro, tem família, a família é bonita, como se fala, ela tem tudo para ser feliz e não é. Porque ela tem autoestima, mas não tem autoamor. E o autoamor é um autoabraço absoluto. Eu aceito quem eu sou e eu com isso sou flexível. Só que as pessoas confundem aceitar quem nós somos com as atitudes que vivemos, porque não é o que nós somos, as nossas atitudes. Sim, sim. E aí é uma outra confusão. Porque às vezes o cara usa, inclusive, o aceite-se com esse nível de estagnação. Não, como acomodação. Acomodação, ao contrário. Sim. Ao contrário. Amar, se amar, é se saber, pô. E tá legal, pô. Faz parte, é isso aí. Agora, esse é só o começo. Sim. Não, com certeza. A aceitação, que eu falo é a aceitação do fato de eu estar aprendendo, de eu dar cabeçada, né? Aceitação da humanidade em processo evolutivo, né? Mas não uma aceitação comodista, né? Eu sou isso. E outra coisa também, né, Marcelo? Se tu parar para pensar um pouco e com calma, todo mundo, o mundo que eu falo, o universo, toda a criação, toda a realidade, para falar melhor, toda essa matrix, é a matrix que transpassa o teu olhar. Essa jornada, ela é pessoal, ela é única, ela é individual, ela é tua. Agora, o que você vai fazer com ela também é tua responsabilidade, né? Exato. E alcançar, como eu costumo dizer, a matrix divina, né? Que é a transcendência. É compreender a transcendência, é compreender as leis da natureza, que são as leis de Deus. Perfeito. Como eu comentei com você quando a gente estava conversando antes de iniciar aqui o podcast, Deus se apresentou, obviamente, ele é tudo que existe, a natureza, o cosmos, Deus está claro aí para nós. As pessoas querem inventar um Deus invisível. Claro que existem outras dimensões e tudo mais, mas Deus não está em outra dimensão só, ele está aqui também. O erro é humanizar Deus. O erro exatamente, humanizar e colocar... Na verdade, a visão que as pessoas têm de Deus hoje ainda é muito parecida com a visão dos deuses da mitologia. Sim. Da mitologia grega, romana, nórdica, e daí vai. É o Deus humanizado, passional, ele ama, mas ele odeia, ele mata, ele fere. É aquele Deus que é o mesmo Deus de modelo, paixões. né? É o Deus das paixões, né? Mas ele não mudou mesmo nas religiões chamadas de monoteístas. É isso que as pessoas não enxergam. Que lá eram vários, agora é um só, mas com o mesmo espírito, digamos assim. Exato. Então, uma mesma essência. Porque criou-se uma ideia, né? Você que é um grande estudioso das religiões aí, criou-se uma ideia de que o monoteísmo acabou com aquilo, com aquela visão humanizada de Deus. Não acabou. Pelo só contrário, centralizou. E criou uma figura de algum sacerdote imposto alto, um papa, alguma coisa, dizendo que ele é o intermediário. Isso é perigoso, né?
Os deuses hindus, os deuses, quais quer que seja, politeísmo, né, com o clássico, eram só formas arquetípicas de tentar entender parte do todo, que hoje a religião monoteísta fala do todo. Só que aí, de novo, ele não conseguiu desprender. As paixões estão todas ali ainda, as particularidades estão todas ali ainda. Sim. É isso. E é um grande erro. Mas aí é que eu te falo, para a gente finalizar o estudo que você trouxe, o culto dos ensinamentos de Jesus. A mulher samaritana pergunta para Jesus, né? Ela está no poço, lá Jesus pede água para ela. E aí ela faz aquela pergunta para Jesus, que para mim é a grande pergunta. Quem está certo? Porque na tua religião se adora em um lugar. Na minha religião, adora em outro lugar. Quem está certo? Aí Jesus olha para ela e fala, mulher, chegou o momento. Não é nem a tua religião e nem a minha religião que você está dizendo que é a minha religião. Deus é espírito. Deus é não lugarizável. Deus é não compreensível. Deus é impossível. Mas ao mesmo tempo Deus é. Deus não existe, Deus é. Deus é espírito. E os verdadeiros adoradores, ou os caminhantes dessa jornada, são aqueles que entenderam que a vida ela acontece em espírito e em verdade. E são esses adoradores que de fato Deus busca e que de fato são verdadeiros. Então eu acho que esse é o grande salto quântico, não é não, Marcelo? Com certeza. Olharmos a vida com esse olhar. Sim, é trazer... As pessoas têm que lembrar que Jesus Cristo não... Apesar de ter nascido judeu, ele não seguia o judaísmo, ele respeitava, mas não seguia. Ele não seguia nenhuma religião, ele não criou nenhuma religião. Então é importante que as pessoas entenderem que ele é um sábio universal. E olhar para ele, dar uma oportunidade de olhar para Jesus Cristo como essa figura sábia, se dar uma chance de evoluir, de crescer muito com ele de uma maneira que as pessoas não o conhecem. Então, olhar Jesus Cristo como alguém que veio relembrar, como você falou, tirar o véu do esquecimento de quem nós somos em essência divina, tirar esse véu do esquecimento, porque o esquecimento na reencarnação, Felipe, ele traz um benefício, que é o fato de você poder perdoar e se perdoar. O esquecimento tem uma função na reencarnação. Uhum. Ele ajuda você a recomeçar com pessoas que, se você lembrasse de todas e com o teu ego ferido, você talvez odiasse todas desde o começo e repetisse karma atrás de repetição. Repetição atrás de repetição. Então, o esquecimento tem uma função evolutiva, mas ele também traz o pior não é o esquecimento dos fatos da reencarnação. Sim. O pior é o esquecimento da alma, do coração. E as pessoas podem até ter o esquecimento racional, mas não esquecer o que sentem. Se estiverem num grau de evolução onde o amor já prevalece, onde a gratidão já prevalece. E Jesus Cristo nos mostra esse caminho de acelerar a recondução do ego à conexão e ao esvaziamento para ser preenchido pelo eu superior, pelo eu divino. Então, ele mostra muito claramente. E eu queria até destacar, se me permite uma coisa a mais, você falou de uma coisa que eu estava aqui para falar e não era nem o objetivo maior, mas Jesus era obviamente muito justo com as mulheres. Então, essa conversa com a samaritana... É inimaginável no tempo. Não. Os apóstolos do lado dele ficaram incomodadíssimos, porque eles não tinham preparo, não é? Com ciúmes, inveja, tudo mais um pouco. E com juízo, inclusive. Exato. Então, uma coisa que eu quero que as pessoas reflitam também, e observa como é a Igreja Católica. Como pode, no ano de 2025 para 2026, não colocar uma mulher numa posição de poder? Ou seja, como você... Estupidez humana, irmão. Eu estava conversando com um pastor e eu perguntei para ele, e aí, o pessoal não entende que, porra, eu já vivi todos esses lados. E aí eu fiz uma pergunta que eu já sabia o que ele ia me responder. O tema era sobre pessoas trans. E eu disse para ele, pastor, o senhor é o seu corpo ou o senhor tem um corpo? Eu já sei a resposta que ele vai dizer. Ele disse, não, eu tenho um corpo, eu não sou meu corpo. Óbvio, essa é a resposta óbvia. Então eu fiz a pergunta, a famigerada pergunta, eu falei, pastor, já não é da católica, evangélico? Eu falei, pastor, por que uma pessoa que nasce trans, a mente dela é mulher, mas o corpo é de homem? Por que essa pessoa não pode
ressignificar isso. Por que a igreja ainda não entendeu isso? E aí o cara precisou fazer um malabarismo para chegar e dizer, não, porque ela nunca vai virar mulher. Eu falei, não, pastor, não vai virar, ela é. Você não falou que o senhor não é o seu corpo, que o senhor tem um corpo? Então, ela também, ela é mulher, sim, só que o corpo tá errado. Aí já não, aí não. Sim. Porque é muito mais fácil a gente levantar as nossas bandeiras e as nossas armas, porque, rapaz, uma das coisas mais difíceis, Marcelo, é você ser coerente até a última página do livro. Sim, exato. Ah, meu irmão, parar onde te convém é muito fácil. Cara, o que eu falo é exatamente o que você falou agora. Só para concluir, Não, Jesus, quando você fala que ele tratava bem a mulher, é porque ele era coerente até a última página do livro. Exato. Em Cristo não há nem homem nem mulher, nem escravo nem livre, nem judeu ou bárbaro. Quando a galera entender isso, por isso que eu te falo do arquétipo, né, ou do simbolismo, de olharmos para Jesus como esse evoluído que eu preciso buscar, como você tratou, eu estou usando mais ou menos a sua expressão, né? As pessoas vão ter que entender e vão ter que se curvar que todos nós somos iguais, cara. E que não há diferença nenhuma entre nós. Que essas diferenças nós levantamos e criamos. E nós somos estúpidos e imbecis quando fazemos isso. E isso nos impede de experimentar toda a dádiva e beleza de sermos humanos, cara. Nós somos humanos, mano. E abrimos mão da nossa humanidade. Às vezes as pessoas me perguntam, falam assim, olha, Marcelo, como que a espiritualidade vê a homossexualidade? Deus está preocupado com o teu sexo, bicho. Isso é uma loucura, cara, bicho. Aí eu costumo dizer assim, Felipe, eu falo assim, a espiritualidade não fala sobre isso, porque não é uma questão. Não é uma questão. Não é uma questão. Ou seja, a espiritualidade está falando de evolução. Qual é o teu desejo, não interessa. Marcelo, lembra que eu falei ali? Então, a mulher assim, do poço perguntou, onde adorar? Em espírito e em verdade. Milhares de pessoas homossexuais, milhares, são muito mais verdadeiras do que outras milhares heterossexuais, pô. Cara, porque é verdade, cacete. É verdade. É assumir a verdade. É ser, é verdade. Quantas pessoas, e aí é humanos, seja heterossexual, homossexual, porque não faz diferença. Quantos humanos estão vivendo uma vida hipócrita, casados ou não? Sim. Heterossexuais ou homossexuais, não importa, humanos são hipócritas, não são verdadeiros, não conseguem olhar pro parceiro ou pra parceira em verdade, se submetem a relacionamentos por conveniência. Que é uma forma de prostituição. Total. Porque assim, as pessoas, a própria religião menospreza as prostitutas, os prostitutos, mas acha que a prostituição num casamento pode, né? Posso dizer uma última, cara, é porque eu não... Olha, eu vou falar. Eu vou falar uma coisa que vai... Isso sim vai chocar e choca. Eu quero a tua opinião. Rapaz, quantas mulheres não são prostitutas dos seus maridos, cara? Negociam sexo com seus esposos, seus maridos e homens. Rapaz, é absurdo e abjeto. Troca. E trocas. E trocas. E trocas. Só que aí é mais fácil você apontar para aquela mulher que tá lá na esquina lá. Meu Deus, que coisa horrorosa, né? Aquela mulher, aquela prostituta. E essa mulher dizendo. E ela, o marido dela querendo dormir com ela. Não, você não foi carinhoso, tá ligado? Pronto. Não que o homem não tenha que ser carinhoso com a esposa, mas tem dias bons e dias ruins, né? Faz parte. Nem sempre vai ser flores, né? Só que a pessoa, não, você não me deu o que eu queria, então não vou te dar o que você quer. Desculpa, irmão. A prostituição está em todo lugar. Tá, em todos os comportamentos, com a família, com elos com pais e filhos, com tudo, cara. É a barganha. É, a barganha. Que é o ego. Que é Por o ego. isso que a gente volta para a chave de Jesus Cristo. Perfeito. Aprender a não, sabe, viver, usar o ego de maneira correta. Devia ser o Evangelho de Jesus Cristo, devia chamar Como Usar o Ego de Forma Correta. Perfeito. Deveria ser esse o título, entendeu? Sim. Que na verdade é isso que ele está ensinando ali. Esse negócio nós que somos bem questionadores, né, Felipe? Eu estava falando dessa questão da igreja com a mulher, né? Como as pessoas não percebem, só porque eu quero muito deixar isso também como uma reflexão para as pessoas. Muitas tradições, ou grande parte das tradições, são nocivas. Não é porque é tradicional e antigo que é certo. Perfeito. Não é porque a maioria reproduz, porque Jamais. é tradicional que é certo. Jamais. Então, às vezes eu pergunto da seguinte maneira, para fazer as pessoas refletirem mesmo, meus alunos, né?
Eu falo assim, olha, você participaria de uma instituição que menosprezasse a mulher? Hoje em dia, a pessoa fala não. Eu falei, então como você vai a uma igreja participa de um processo, ou batiza teu filho, e ali aquele padre está dentro de um sistema que vê o homem como superior? Então, isso já é muito óbvio, não precisa nem ter toda a profundidade da nossa conversa. Isso só por si já deveria ser motivo para as pessoas falarem, poxa, eu não vou dar força para uma instituição que desrespeita a mulher. Agora eu vou apertar. Vou apertar. É porque é conveniente. Aí o cristão que está olhando aqui, vendo o programa, ele vai dizer assim, não, mas está na Bíblia que o presbítero tem que ser homem, casado, sim, está lá mesmo. Mas na mesma Bíblia está dizendo que não tem homem e nem mulher. Em Cristo, todos somos um. O problema é que a consciência humana, ela deve crescer. E eles decidiram se estagnar. Por conveniência. E aí tentar justificar a paralisia que não evoluiu no conforto desse texto. Mas o texto, ele te provoca a uma evolução de consciência, onde todos somos um. Porque senão eu vou justificar a escravidão, que o apóstolo Paulo não proibiu. Mas em Cristo não há escravo nem livre, todos somos um. Eu sou chamado e sou provocado a sair da minha zona de conforto, a evoluir a minha mente para entender que Deus é amor. Amor é a chave. E no amor não pode haver hierarquias relacionais. Então, Marcelo, é que esse papo, meu irmão, isso sim provoca de novo. Provoca e vai provocar. É a mesma tentativa de você olhar o Deus do Velho Testamento e tentar, de alguma maneira, trazer ele para o Novo. Não dá. Não dá. Mas o Deus do Velho Testamento não é o mesmo do Novo? É. Então qual é o problema? O problema é que o Deus do Velho Testamento era interpretado por pessoas de 10, 6, 5, 4, 3, 1000 anos atrás. Homens que olharam, interpretaram na sua limitação de tempo. E em Cristo tem a plenitude. Mas o grande problema é que continua, né? Continua, no tempo de hoje. Porque eles não querem Jesus, ou eles não querem o modelo, eles não querem o exemplo, eles querem o conforto. Ou transformaram Jesus e o Deus do Novo Testamento na mesma caracterização do Velho, que é o que a gente está falando, é o uso distorcido desse Jesus Cristo. É porque é conveniente a gente... É muito conveniente a gente relativizar. Por exemplo, onde começa a vida? A vida começa quando Jesus diz: eis que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, se te ferir uma face, ofereça outra. Se te pedirem para caminhar uma milha, caminhe duas. Se te pedirem a túnica, dê também a capa. Eu, porém, vos digo, aqui começa a verdade. Aqui é a revelação. Por isso você falou, Gandhi disse, se perdesse todos, permanecesse o Sermão do Monte, era suficiente. Exatamente por isso. Porque aqui está o eu, porém, vos digo. Aqui começa a revelação. Aqui está a explicação prática e concreta do que é viver na iluminação. E não apenas na iluminação de si mesmo, mas na iluminação que ilumina o outro. Isso é o Evangelho, porra. O resto é religiosidade e piada humana de mau gosto. Marcelo, essa é um pouco da visão que eu tenho também. Tá ótimo. Não sei se eu estou muito errado. Imagina, mas... você tem sua trajetória aí bonita também e uma espiritualidade profunda, viveu todos os lados, né? Muitas experiências, né? E eu vejo muito assim, como espiritualista, é muito claro para mim que essas experiências que a gente vai vivendo, como você viveu, em várias vertentes de olhares religiosos, são resgates de memórias de vidas passadas. Sabe o que as pessoas não entendem? Peças que você vai juntando, né? Elas ficam malucas comigo, cara, quando eu chego e falo assim, eu vejo Jesus salvando todo mundo em todas as religiões, cara. Agora, falando dessa forma, salvando no sentido, de novo, ele está lá como exemplo. Que as pessoas, elas são muito intolerantes e, de novo, bairristas. Elas ficam assustadas quando eu digo isso, sabia? Eu falo, mas por que, cara? Onde há amor, Deus é. Todo o dom perfeito e boa dádiva é derramado e dada por Deus.
e você não é um com Deus, e você não está vivendo isso, e você está vivendo isso, é porque Deus está se manifestando em você. E se Deus está se manifestando em você e você nele, a verdade e a vida. Como eu posso negar isso? Só porque você vê ou vive, tem cultura ou algumas particularidades suas, eu vou te... Não, vou te abraçar, nós somos humanos. São ferramentas diferentes. Mas de novo, é esse mesmo Jesus que iluminou, iluminando. Aí você pode chamar de outros nomes, eu não me importo. Quer chamar de Buda? Tá bom. Você quer chamar do quê? Sei lá, de Krishna? Tá bom. Você quer chamar do quê? Se eu vejo a manifestação do amor, é o Cristo eterno. Porque o Cristo é antes de Jesus. Exato. O Cristo é um grau de consciência, né? Anterior. E é legal as pessoas entenderem isso. O conceito avatar é muito bacana, porque são seres que, como nós, viveram inúmeras encarnações, erraram como nós erramos, mas alcançaram um grau de consciência maior. Os irmãos mais velhos cuidando dos mais novos, só isso. É simples assim, não tem nada superior. Existe uma galera, existem sim graus evolutivos diferentes. Sim. Senão a gente não observaria isso na própria natureza do planeta. Então você tem na natureza, você tem então graus de evolução diferentes. E entre os seres humanos existem vários graus de evolução. Isso sim. Perfeito. Os mais imaturos ainda, infantis, e os mais evoluídos, os que alcançaram a cristificação. Que é o que a gente ouve na própria humanidade, né? Crianças, adolescentes. Exato, jovens. exato. O caminho é esse. E reinterpretar, olhar para esse Jesus Cristo, sabe, Felipe? Legal. Que é o Jesus trazer à luz o ocultismo, é fascinante. Legal. E é isso que dá para as pessoas o passo a passo num olhar que é muito psicológico, é muito metafísico. Agora, deixa eu te fazer uma última pergunta. Tu acha que isso está oculto ou isso é apenas algo que está ali claro e patente, mas as pessoas insistem em não querer ver? Porque quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas você pode tapar os seus ouvidos e não querer ouvir. Quem tem olhos para ver, veja. Mas de repente você pode fechar seus olhos e insistir em não ver. Porque o texto está lá. Não mudou o texto. Ele se tornou oculto por proteção, né? O ocultismo ele surgiu nesses 2000 anos. Ele surgiu lá atrás, especialmente quando a Igreja Católica surgiu, né? E começou a perseguir o gnosticismo. Porque a igreja, Jesus Cristo tinha uma vertente cristã, a igreja primitiva, antes da igreja católica, tá? Sim. O cristianismo, ele tinha uma vertente gnóstica, que é onde esse conhecimento oculto ele era estudado. Só que quando o Império Romano estava em decadência e para não ser aniquilado, ele pegou o cristianismo que estava em alta. Sim. E assumiu o cristianismo como uma bandeira, por interesse, claro. Sim. A Igreja Católica nada mais é senão uma renovação do próprio Império Romano. Sim, é o Império Romano até hoje. É o Império Romano. Então, antes no Império Romano havia o César, que era o Deus na Terra. Agora é o Papa. Agora é o Papa que não é o Deus na Terra. Ele é o intermediário, é o primeiro que está lá do lado. Isso. Então, na verdade, você tem uma... Por que eu chamo de ocultismo? Isso que eu estou explicando para você. Porque foi oculto nesse período todo. E quando a gente fala em Jesus, para quase toda a humanidade, remete o olhar ocidental católico, que reproduz na igreja evangélica com algumas variações. Sim. Então, na verdade, o olhar católico, ele é historicamente manipulado. Existem estudos comprovadamente mais de, não sei se são 40, não lembro o número exato, mas são milhares de traduções distorcidas propositais. Existe um texto medieval, por exemplo, que um tradutor briga com o outro. Está escrito assim existe esse documento. Sim. E ele fala assim, você é antiético. Você está traduzindo tudo errado de propósito. A coisa é mais ou menos isso. Então, na verdade, quando eu falo oculto, eu quero dizer algo que as pessoas não conhecem, porque foi preservado no ocultismo. Entendi. Não, então, assim, é claro que está ali. Mas se as pessoas olham, a maioria não vai entender que o filho pródigo está ensinando ego e eu superior. A maioria vai olhar e vai falar, é o pai que perdoa, nós devemos perdoar. Entende? Há um olhar superficial, moral ali, que é o olhar comum, que é difícil de desconstruir, porque
Eu acho que tem muita gente sedento desses conhecimentos que a gente está Tá refletindo louco, aqui. demais. Eu tô tentando acabar o programa já faz uma meia hora. Eu tô falando, é a última, eu não acabo. Pois é, meu porque amigo. eu tô felizão, tô aprendendo. que bom, Só que que bom. eu quero acabar, mas não vou. Eu vou fazer uma última pergunta. Agora é a última. Ó, Marcelo, é a última. Vambora. Quem que é o pai na parábola do filho pródigo? Dentro desse mistério de consciência. Porque, beleza, o filho mais novo, você falou, é o livre-arbítrio, é o ego que pode escolher. Sim. O mais velho é aquele que se submete, está lá dentro, ainda sem decisão, sem poder de escolha, Isso. insatisfeito, inclusive. Porque No ele final, tá, sim. né? Porque ele tá... veja, tudo bem. Fala pra mim, quem que é, então? Vamos lá. O filho mais velho e o pai nessa história, O vai. pai no filho pródigo, ele é o eu superior, ele é o divino. Tá. Então, assim, o filho mais novo, ele é o ser que diz, o ego nosso, Que que é desbrava. o momento que a gente desperta para a consciência. Por Tá. exemplo, eu vou fazer uma comparação e volto, tá? Tá. Já volto para a tua pergunta. Adão e Eva. Pós-pecado. Adão e Eva, exato. Por que eles saem do paraíso, são expulsos Sim. do paraíso? Porque ali é o momento que eles adquiriram conhecimento próprio e livre-arbítrio. Isso. Aquilo é o símbolo oculto do início da humanidade que sai do primitivismo animal e começa uma trajetória egóica, lá no tempo das cavernas. De decisão. Ele escolhe, ele significa, ele toma decisão, Certo. é o livre-arbítrio. Ele vai entendendo ética, moral, vai aplicando. Exato. Por isso que a cobra é o símbolo do conhecimento. Sim. Então, assim, não do desejo sexual, daquela coisa. É porque a Kundalini tem como símbolo a cobra. Tu manja desses negócios? Depois tu vai me falar o que é essa tal dessa Kundalini aí. Manjo Vamos também, lá. falo Depois a sim. gente fala disso aí. Vai lá. Falo sim. Mas, assim, na verdade, o que eu quero... Por que eu falei lá atrás do Adão e Eva para falar do filho pródigo? Porque tem a ver. Tá. Por exemplo, o filho mais novo, colocando aqui o olhar do ocultismo. O filho mais novo é aquele que é como se fosse Adão e Eva. Ele sai das asas do pai para viver o seu livre-arbítrio. Tá. O filho mais velho é aquele que não saiu. É o Adão e a Eva que estão ali, mas insatisfeitos, porque queriam aquilo lá, mas não pega. Ele se torna insatisfeito. Tá. Eu vou explicar. Beleza, então vai. Ele não está no começo da história insatisfeito. Ele está no final. Tem um porquê. No começo da história, ele é obediente. Tá. Ele está ali. Ele está servindo o pai, a terra, trabalhando, Ele está totalmente ligado ao pai. Tá bom. Então, ele é o nosso lado até humano, mas ainda meio como um animal. Quer dizer, o animal está ligado ao divino direto. Sim. Qual que é a inteligência divina no animal? O instinto. Sim. Se não fosse o instinto, não haveria vida no planeta. Certo. Então, não podemos colocar o instinto como uma coisa inferior. O instinto é altamente avançado. Tá. Seu instinto permite a vida, imagina só. Então, na verdade, o irmão mais velho é o ser instintivo. Por instinto, ele está com Deus. O mais novo é o racional. Ele desenvolveu a razão. Ele tem livre-arbítrio, o ego começou a desenvolver. Perfeito. Ele vai acertar, ele vai errar, ele vai dar cabeçada, Até que um dia, pode demorar várias encarnações, ele vai se arrepender dos erros kármicos, ele vai perceber que tem que se reconectar a Deus. Só que ele não tem como ele voltar no tempo. Sim. Ele não vai voltar a ser um animal. Então, ele vai se divinizar, se cristianizar no sentido... Cristificar, Cristificar, a melhor palavra, cristificar. Ele vai se cristificar, é a palavra correta, para poder, de novo, unir-se. Por que o irmão mais velho revolta no final? Porque ele representa, no final, o ego que inveja. É o ego que, aí sim, ele percebeu o que o outro fez, não saiu dali, não se mexeu, Tem coragem. mas ele tem inveja. Então, ele está desenvolvendo também o seu ego, mas ele nem precisou ir para o mundo para isso. Ele simplesmente começou a criar ideias de separação. Entendeu? Entendi. Então, é um outro modo do ego errar. É o erro pela separatividade excessiva, pela ideia de que o outro é privilegiado. O meu irmão é privilegiado. Meu pai matou o bezerro aqui, matou o cabrito, não sei o quê, para poder fazer a festa. Sim, você nunca me deu nem... Exatamente. Entendeu? Então, Sim. na verdade, a insatisfação é para mostrar dois tipos de erro egóico. Tá. Mas, no final das contas, daria para ter... Jesus Cristo poderia ter feito o Filho Pródigo parte 2. Entendi. E ele poderia ter contado a história do filho mais velho.
Porque o filho mais velho acaba com um sinal de interrogação, né? Ele não entra na casa. Ele ficou naquele momento da revolta. O pai fala, tudo que eu tenho é teu. Então, o que ele mostrou? Aquele que tomou consciência, errou e arrependeu, reconectou. Isso. O outro também desconectou. Só que ele ainda não se arrependeu. É isso que ele está mostrando. Então, ele está mostrando ali quem você quer ser. Por isso que eu falo, todos ali são partes de você. Você é o pai, você é o filho mais velho, você é o filho mais novo. Você, inclusive, é o comerciante lá que deu o trabalho para o cara cuidar de porcos. Você é todos os personagens. Entendi. Então, por que as pessoas me perguntam muito... que eu até quero colocar. Por que Jesus ensinava em parábolas? Primeiro, ele não ensinava só em parábolas, ele fez vários sermões. Claro. Então, mas por que ele usava muita parábola? Porque a parábola não é impositiva. É um filme que a pessoa assiste e se projeta psicologicamente. É uma das maneiras mais inteligentes de se ensinar. Mais éticas, mais inteligentes e mais éticas. Você vai se projetar conforme teu grau de consciência. Exatamente. Ela é democrática, realmente, né? Exato. Respeita você. Era mesmo a última pergunta? Era a última pergunta. Tá. Agora vamos finalizar. Marcelo, deixa uma palavra pro pessoal. Na sequência, eu finalizo o programa. Muito obrigado, porque a gente vai gravar mais programa. Vamos embora. Não tem como tu ir embora sem falar de mediunidade e paranormalidade. Vamos sim. Olha, eu quero que as pessoas mantenham o coração e a mente aberta para questionar como a gente está fazendo aqui. O que eu dou como conselho dispa um pouco das suas certezas para que você possa compreender o próprio Jesus Cristo e ressignificá-lo na sua grandiosidade. Como sábio, como professor, como um grande mestre avatar. É importante que as pessoas olhem Jesus Cristo a partir de hoje com outros olhares, porque o que ele ensinou é de uma riqueza gigantesca e acessível para qualquer pessoa que queira se envolver nesses estudos e começar a vivenciar aquilo que ele ensina. Mas o que é importante entender? Não tenham mais tanta preocupação em definir, como a gente mostrou isso na prática, eu e Felipe aqui, não queiram definir exatamente o que é verdadeiro. Fique aberto para, de modo flexível, compreender aquilo que nunca foi sentido. Entenda, não há evolução se não houver o coração presente, o sentimento presente. Uma pessoa pode fazer 10 faculdades, ela pode conhecer vários idiomas, como Paulo, uma parte do que Paulo falava que eu acho muito bonito, né? Que virou música do Legião. Se eu falasse, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, nada seria. Então, assim, a língua dos homens é conhecimento, a língua dos anjos é a mediunidade. Sim. E nem a mediunidade substitui o amor. O amor, ele é a chave de ouro para você. O amor próprio, o amor ao outro, o amor à vida. É o equilíbrio. É o equilíbrio. É o que traz equilíbrio. Exato. E, agradeço muito, viu? Eu que agradeço. Nós chegamos aí ao final de mais um programa. Você deve entender que todo enigma, ele aguarda a revelação de quem está desejoso e corajoso para olhar mais fundo. Por isso eu te convido a nos acompanhar nessa jornada em que buscamos e buscaremos sempre os segredos deste mundo místico. Por isso, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, deixe um comentário carinhoso para o Marcelo, para mim também, não é para me xingar não, para mim também. E até um próximo programa. Muito obrigado, pessoal. Um beijo e até. Valeu.